Betelgeuse, uma das maiores e mais brilhantes estrelas que já vimos. Ela é linda e perigosa de uma forma que você nem imagina. Essa estrela é velha e instável como eu. E pode entrar em supernova a qualquer momento. Ela esconde um mistério que nossos astrônomos ainda não conseguiram desvendar. Será que isso afetará o futuro do nosso planeta? Vejamos. Betelgeuse é o ombro vermelho brilhante do Órion, o caçador no céu. É uma estrela supergigante vermelha, e por supergigante quero dizer realmente gigante. Essa estrela pesa algo entre 15 e 20 sóis, mas é tão esticada que, se você a deixasse cair em nosso sistema solar, ela chegaria até Marte. Imagine nossos planetas engolidos por uma bola brilhante e inchada de fogo avermelhado. Não, obrigado. Quanto à questão da gigante vermelha, ela significa uma estrela próxima do fim de sua vida. Quando fica sem hidrogênio em seu núcleo, ela começa a queimar hidrogênio em uma concha ao seu redor. Isso faz com que as camadas externas da estrela inchem e esfriem, fazendo com que ela pareça muito maior, mais fria e de cor vermelha. Betelgeuse não está exatamente no auge da saúde. Estrelas maciças como essa vivem rapidamente e morrem quando ainda são jovens. Sua vida útil depende de muitos fatores: massa, rotação, quantidade de metal que acumularam em seus núcleos, mas mesmo no lado generoso, elas duram apenas alguns milhões de anos. No lado restrito, talvez algumas centenas de milhares. Para efeito de comparação, o nosso Sol, com 4,6 bilhões de anos, ainda tem bastante vida. E as minúsculas anãs vermelhas podem continuar por trilhões de anos. Trilhões! O próprio universo não tem idade suficiente para que as anãs vermelhas comecem a morrer. Betelgeuse já queimou todo o seu hidrogênio e agora está funcionando com hélio. Foi isso que a fez se transformar em uma supergigante vermelha em primeiro lugar. Em 2019, a estrela escureceu tanto que parecia que estava prestes a explodir. Os astrônomos de todo o mundo ficaram super animados. Eles pensaram que estávamos prestes a testemunhar uma supernova em tempo real, mas a verdade foi muito menos dramática. Betelgeuse não chegou ao fim de sua vida cósmica. Ela havia acabado de expelir nuvens gigantescas de gás e poeira, que se deslocaram à sua frente e bloquearam a luz. Mais tarde, os astrônomos parecem ter descoberto o motivo desse evento. A estrela basicamente explodiu um pedaço enorme de sua própria atmosfera no espaço, e ela era enorme. O pedaço tinha várias vezes a massa da nossa Lua, e isso é cerca de 400 bilhões de vezes mais material do que o nosso Sol joga fora em uma de suas erupções normais. Depois que o pedaço esfriou, ele se transformou em uma nuvem de poeira gigante. Da Terra, essa nuvem bloqueou grande parte da luz de Betelgeuse, fazendo com que parecesse que a estrela estava se apagando. Mas isso não é tudo. Betelgeuse geralmente tem um ritmo constante. Ela fica mais brilhante, mais fraca a cada 400 dias, quase como um batimento cardíaco. Depois dessa explosão, esse ciclo parece ter parado, ou pelo menos ficado quieto, por enquanto. Quando uma estrela é velha e instável, sua vida pode se tornar um puro caos. Em um momento, ela está queimando hidrogênio, no outro, hélio. Às vezes, ela se desliga e no dia seguinte, volta à vida. Suas camadas externas são tão esticadas que quase parecem ser independentes e ter vontade própria. Além disso, há segredos terríveis que essas estrelas podem esconder, e Betelgeuse tem um deles. Durante décadas, os astrônomos suspeitaram que Betelgeuse poderia ter uma estrela companheira oculta, mas detectá-la era quase impossível. Por quê? Porque Betelgeuse brilha até 14 mil vezes mais do que o nosso Sol. Seu brilho basicamente abafa qualquer coisa próxima. Além disso, a atmosfera espessa do nosso planeta torna a observação das estrelas complicada. A luz do espaço fica embaçada e distorcida à medida que luta para atravessar o ar. Quando o grande escurecimento ocorreu em 2019, o telescópio espacial Hubble conseguiu observá-lo de cima da atmosfera da Terra. Ele conseguiu dissipar os temores de que Betelgeuse estava prestes a explodir, mas nem mesmo Hubble conseguiu ver através da enorme nuvem de gás e poeira que a estrela havia expelido para verificar se havia uma possível companheira. Foi então que o astrofísico Steve Hall, do Centro de Pesquisa Ames da NASA, tentou uma abordagem diferente. Ele recorreu ao telescópio Gemini North em Mauna Kea, no Havaí. Trata-se de um enorme observatório terrestre com uma ampla abertura que permite a entrada de mais luz. A arma secreta do Gemini é uma câmera de alta resolução chamada Allopac Speckle Imager. Em vez de tirar uma foto de longa exposição,
ela dispara milhares de fotos ultracurtas. Isso ajuda a congelar o caos causado pela atmosfera da Terra. Mais tarde, os computadores juntam todos esses instantâneos, eliminando a turbulência e deixando para trás imagens cristalinas. Então, Steve Howell e sua equipe começaram a trabalhar convencidos de que algo deveria estar lá, algo que havia escapado de todas as buscas anteriores. Com a câmera Alopec, eles finalmente tinham a ferramenta afiada o suficiente para capturá-la, caso ela realmente existisse. Howell admitiu mais tarde que as chances eram pequenas. Ainda assim, a equipe de Howell finalmente capturou o que parece ser uma estrela companheira fraca escondida na borda mais distante da atmosfera de Betelgeuse. E a melhor parte foi que ela apareceu exatamente onde os astrônomos anteriores haviam previsto que ela poderia estar. Mesmo local, mesma distância e até mesmo o mesmo ângulo. Não era apenas um lampejo de luz aleatório, correspondia ao mapa. No momento, a companheira ainda está escondida perto demais do brilho ofuscante de Betelgeuse para ser vista com clareza. Mas sua órbita acabará por levá-la para mais longe do brilho da estrela gigante. Esse momento chegará em novembro de 2027, e quando isso acontecer, os telescópios finalmente terão uma visão clara. Essas observações de acompanhamento resolverão de vez a questão. Essa pequena estrela tênue é real ou apenas uma falha de dados? A propósito, a estrela companheira já tem um nome. Betelgeuse vem do árabe e significa a mão de Al-Jawza, uma figura lendária desenhada no céu noturno por antigos observadores de estrelas. Eles viam sua forma completa, mãos, pés, cabeça, cabelos, todos costurados pelas estrelas de Órion. Assim, Howell achou apropriado continuar o tema. Ele chamou a companheira de Siwara, que significa seu bracelete. Um dia, em um futuro distante, Betelgeuse e Siwara se unirão em espiral e se fundirão. Mas com uma estrela companheira ou não, Betelgeuse está velha, cansada e basicamente está ficando sem gás. O relógio está correndo e um dia, mais cedo ou mais tarde, ela entrará em supernova. E quando isso acontecer, será um show cósmico de fogos de artifício diferente de tudo o que já vimos. Com base no que sabemos, seu tamanho, a velocidade com que gira, o grupo de estrelas com o qual nasceu e os metais em sua atmosfera, os astrônomos estimam que Betelgeuse poderá explodir como uma supernova em algumas centenas de milhares de anos. Mas não fique muito confortável, isso pode acontecer amanhã, ou talvez já tenha acontecido. Lembre-se, a estrela está a 500 anos-luz de distância. Isso significa que a luz que estamos vendo agora saiu de Betelgeuse há muitos e muitos anos. Se ela explodisse há um século, ainda não saberíamos disso. A estrela pode já ter desaparecido. Mas quando finalmente a virmos se transformar em uma supernova, será um espetáculo como nenhum outro na história da humanidade. Uma supernova pode ofuscar galáxias inteiras, e a essa distância, Betelgeuse será ofuscante. Ela poderá ser visível até mesmo durante o dia, mais brilhante do que qualquer planeta e quase tão brilhante quanto a lua cheia. Mas diferentemente da lua cheia, ela não será um disco brilhante e confortável. Betelgeuse permanecerá como um pequeno ponto no céu, mas olhar para ela pode realmente machucar seus olhos. Esse brilho durará alguns meses antes de desaparecer, como acontece com todas as supernovas. E não se preocupe, ela não vai nos machucar. Por quê? Por mais maluca que seja uma supernova, as estrelas estão muito distantes umas das outras. É aí que entra a lei do inverso do quadrado. A energia que uma estrela ou supernova emite se espalha pelo espaço. Dobre a distância e a energia por ponto cai para 1/4. 10 vezes a distância e você obtém apenas 1/100º da energia. Esse é o mesmo motivo pelo qual você pode se afastar alguns passos de uma fogueira e passar de assado a congelado em segundos. De qualquer forma, o que acontecerá a seguir não está em nossas mãos. Talvez Betelgeuse continue oscilando por milhares de anos, ou talvez amanhã à noite ela ilumine o céu como nunca antes. De qualquer forma, o universo tem uma maneira de nos surpreender, e o futuro mostrará o que essa estrela gigante tem reservado. Uma explosão ultrapoderosa aconteceu bem fora da galáxia Via Láctea, praticamente aqui do lado em termos cósmicos, e foi diferente de tudo que já vimos antes. A coisa continuou explodindo repetidas vezes, lançando rajadas insanas e fortes de energia chamadas raios gama. Foram quase 24 horas de disparos ininterruptos lá em julho de 2025. No tempo dos raios gama, isso é praticamente uma eternidade, porque normalmente as explosões de raios gama duram de alguns milissegundos, até alguns minutos, não horas seguidas.
Mas o mais louco é que esse fenômeno pode estar ligado a um tipo de buraco negro elusivo e misterioso, cuja existência ainda não foi comprovada. Os cientistas deram a esse fenômeno um nome científico bem complicado. Normalmente, essas explosões de raios gama acontecem quando uma estrela gigante explode. Uma grande e dramática despedida, e pronto. Mas essa diva espacial não recebeu o recado e continuou voltando para mais bis. O telescópio Fermi da NASA foi o primeiro a detectar essa apresentação espacial bizarra em 2 de julho. Mas aí, outro equipamento espacial, o Einstein Probe, percebeu que ela já estava explodindo desde o dia anterior. Os cientistas levantaram algumas hipóteses. Poderia ter sido uma estrela massiva, tipo 40 vezes o tamanho do nosso Sol, que se apagou de um jeito especial. Não é o fim típico de uma estrela, mas um que de algum jeito manteve seu motor cósmico funcionando, como um carro que não para mesmo depois que a gasolina acaba. Outra teoria é ainda mais maluca. Alguns cientistas acham que esses fogos de artifícios espaciais podem ter acontecido quando uma estrela, provavelmente uma pequenininha chamada Anã Branca, foi despedaçada por um buraco negro. É tipo um momento liquidificador cósmico. Eles chamam isso de evento de disrupção de maré, ou TDE. Olha, nem toda estrela termina com uma explosão gigante, como nos filmes. A maioria só envelhece, incha e vai sumindo devagar, deixando para trás seus núcleos cansados. Esses restos são chamados de anãs brancas, cadáveres de estrelas feitos de um gás super estranho e comprimido. Veja, o que acontece com uma estrela quando ela chega ao fim depende do tamanho que ela tinha quando nasceu. Estrelas que nascem meio pequenas, mais ou menos do tamanho do Sol, ou até 10 vezes maiores, geralmente acabam como anãs brancas. Na maioria das vezes, essas estrelas ficam sem combustível e expulsam suas camadas externas, criando uma nuvem brilhante chamada nebulosa planetária. O que sobra é um núcleo super quente e denso, mais ou menos do tamanho da Terra. Essa é a anã branca. Elas ainda estão bem quentes quando se formam e vão esfriando devagar com o tempo. Depois de bilhões de anos, elas podem se transformar em anãs negras frias e escuras. Mas o universo ainda não é velho o suficiente para que alguma delas exista. Enfim, vamos voltar para a nossa investigação. Se essa segunda teoria estiver certa, o buraco negro responsável por esse espetáculo cósmico não era um buraco negro comum. Para fazer algo assim, ele teria que ser um tipo de buraco negro super raro. Um daqueles misteriosos buracos negros de massa intermediária que os cientistas tentam encontrar faz tempo. Antes de prosseguirmos, vamos dar uma olhada na lista de buracos negros. Os menores são chamados de buracos negros de massa estelar. Elas se formam quando estrelas massivas, com massa entre 20 e 100 sóis, colapsam. Buracos negros supermassivos são verdadeiros gigantes espaciais. Eles são milhões, até bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Eles ficam relaxando nos centros das galáxias. Até mesmo a nossa galáxia, a Via Láctea, tem uma estrela chamada Sagitário. Esse buraco negro está praticamente inativo, dormente. Ela absorve gás ou poeira, e apenas ocasionalmente, mas sua massa estimada é milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Pode existir mais um tipo de buraco negro, os buracos negros primordiais. Os cientistas acreditam que eles podem ter se formado nos primeiros instantes após o nascimento do universo. É nesse momento que bolsas de material quente podem se tornar densas o suficiente para formar buracos negros. Suas massas poderiam ter variado de 100 mil vezes menos que um clipe de papel a 100 mil vezes mais que isso. Do Sol. Depois disso, o universo expandiu-se e arrefeceu muito rapidamente, e as condições para a formação de buracos negros dessa forma chegaram ao fim. Atualmente, 13,8 bilhões de anos depois, os astrônomos ainda não encontraram provas definitivas de que esses buracos negros primordiais sequer existiram. Por outro lado, é possível que tenham evaporado à medida que o espaço envelheceu, devido a certos processos que ocorrem nas bordas de seus horizontes de eventos, também conhecido como os pontos sem retorno. De acordo com previsões teóricas, buracos negros de menor massa, com menos massa que uma montanha, poderiam evaporar mais rapidamente do que os maiores. Se essa ideia estiver correta, então muitos daqueles primeiros buracos negros já teriam se dissipado completamente, mas buracos negros primordiais mais massivos ainda podem estar vagando pelo universo. De qualquer forma, se voltarmos aos tipos de buracos negros já comprovados, entre os buracos negros de tamanho estelar e os supermassivos, existem os elusivos buracos negros de massa intermediária. Os cientistas acham que eles existem, mas são como um pé grande. Muitas teorias, pouca prosa.
Os astrônomos acham que pequenos buracos negros podem colidir e se fundir ao longo do tempo para formar esses de tamanho médio, mas encontrar um é quase impossível. Eles são sorrateiros e silenciosos. As pessoas costumam confundi-los com cemitérios de estrelas, aglomerados de buracos negros menores, só de bobeira. Às vezes, buracos negros de massa intermediária até se escondem atrás de grupos de estrelas que orbitam bem pertinho deles. A melhor maneira de pegar um buraco negro desses é procurar por pistas. Os cientistas medem a massa dos buracos negros quando eles colidem entre si, ou os flagram no meio de uma refeição, devorando uma estrela próxima. Até agora, cerca de 300 possíveis buracos negros de massa intermediária foram encontrados, mas ninguém tem certeza absoluta de quais são realmente verdadeiros. E agora? Os astrônomos acham que finalmente pegaram esse elo perdido super raro dos buracos negros. Neste momento, ele pode estar beliscando uma estrela azarada lá na beirada de alguma galáxia distante. Em um estudo publicado em 11 de abril de 2025, cientistas falam sobre um buraco negro chamado HLX1. Ele está a cerca de 40 mil anos-luz do centro de sua galáxia e a aproximadamente 450 milhões de anos-luz de distância da gente. Usando dados do telescópio espacial Hubble da NASA e do Observatório de Raio-X Chandra, a equipe detectou um clarão brilhante, aquele mesmo evento de perturbação de maré que acontece quando um buraco negro despedaça uma estrela próxima. Depois, eles rodaram simulações de computador para recriar tudo, e isso mostrou o HLX1 esticando a pobre estrela como se fosse espaguete espacial. Aliás, esse processo é realmente chamado de espaguetificação. Os astrônomos também têm suas próprias piadas cósmicas, sabia? Enfim, os cientistas perceberam algo estranho acontecendo com o HLX1 pela primeira vez em 2009. O Observatório de Raio-X Chandra da NASA captou um brilho super intenso vindo do espaço profundo. Acontece que pode ter sido outro evento de perturbação de maré. O brilho do HLX1 atingiu seu pico por volta de 2012 e desde então vem diminuindo. Mas é claro, tem um porém. Ninguém tem certeza absoluta de que é realmente um buraco negro de massa intermediária. Veja bem, essa luz pode nem ser de uma estrela despedaçada. Pode ser de um disco de acreção, um anel gigante e super quente de gás e poeira girando ao redor das bordas do buraco negro. E a única maneira de descobrir o que está realmente acontecendo é continuar observando. Se a luz continuar enfraquecendo e não voltar a brilhar, então provavelmente aquela pobre estrela foi devorada. Buracos negros de massa intermediária são importantes, porque são o elo perdido na árvore genealógica dos buracos negros, a pesta que conecta os pontos para entender como os buracos negros crescem. Também existe a ideia de que buracos negros de massa intermediária podem começar como buracos negros de massa estelar grandes. Simplesmente continuam engordando ao longo de bilhões de anos, até se tornarem aqueles monstros enormes do tamanho de cidades, no centro das galáxias. Isso significa que, na maior parte de suas vidas, eles provavelmente ficam à espreita bem na borda da galáxia. Como o HLX1, antes de serem lançados para o espaço profundo. E agora, alguns cientistas acham que pode haver um buraco negro de massa intermediária sorrateiro rondando os arredores da nossa Via Láctea neste exato momento. Mesmo que não haja, a equipe de pesquisa ainda está de olho no que está acontecendo depois daquela explosão e tentando juntar as peças para descobrir o que, no universo, realmente a causou. O próximo item na lista de tarefas deles é descobrir exatamente onde isso aconteceu. Assim que determinarem a localização, eles vão conseguir medir quanta energia cósmica esse fenômeno liberou e o quão grande a explosão realmente foi. Este ano, antes de setembro, uma estrela na constelação de Corona Borealis explodirá. E no hemisfério norte, será possível vê-la a olho nu. Estamos falando da estrela T Corona Borealis, uma estrela anã branca a 3.000 anos-luz de distância do nosso sistema solar. Ela se transformará em uma nova, sobre a qual falaremos um pouco mais tarde, na primavera ou no verão. Embora essa ocorrência seja previsível, acontecendo a cada 80 anos, ainda é um evento único na vida se você for um ser humano. A T Corona Borealis não é uma estrela comum. Na verdade, ela é uma estrela binária, duas estrelas orbitando uma a outra. Esse par, porém, é incrivelmente especial. Ocasionalmente, as estrelas aumentam seu brilho a tal ponto que se tornam visíveis na Terra. A estrela anã branca é a mais maciça das duas. Mas o mais chocante sobre ela é que pode ter a mesma massa do Sol em um volume tão grande quanto a Terra. A estrela companheira, uma gigante vermelha envelhecida, já se expandiu tanto que está despejando seu material sobre a anã branca.
Então tá na hora de outra explosão para essa dupla. Isso fará com que o brilho da estrela passe da magnitude 11 para a magnitude 2. Em astronomia, a magnitude é usada para medir o brilho de uma estrela ou de outro objeto celeste. Quanto mais brilhante ele for, menor será o número atribuído como magnitude. No nosso caso, isso significa que poderemos ver a estrela a olho nu, mesmo em céus poluídos pela luz. Agora, só podemos ver essa estrela binária com binóculos em um céu completamente escuro. Após a explosão, a T Coronae Borealis permanecerá como a estrela mais brilhante na constelação de Corona Borealis por alguns dias, antes de escurecer gradualmente. Esse evento não deve ser confundido como uma supernova. Em uma supernova, o núcleo de uma estrela entra em colapso, o que leva à sua completa destruição. Isso só pode acontecer em uma estrela com 8 vezes a massa do Sol. Em vez de desaparecer em um flash ofuscante de luz para sempre, a T Coronae Borealis passará por uma explosão em sua superfície, lançando matéria no espaço, mas sem arruinar a própria estrela. Essas novas recorrentes ocorrem em intervalos regulares. A T Coronae Borealis era conhecida pelos astrônomos do passado como a Estrela Ardente. A última vez que explodiu foi em 1866 e em 1946. Os astrônomos da NASA acreditam que ela voltará a explodir antes de setembro deste ano. A constelação de Corona Borealis, também conhecida como Coroa do Norte, é uma das mais belas do mundo. Trata-se de um semicírculo curvo de 7 estrelas, que é fácil de encontrar em abril. Você deve sair de casa 2 horas após o anoitecer e olhar para o leste e nordeste. Depois de encontrar a Ursa Maior, use a curva de sua alça para fazer um arco para Arcturus, encontrando a estrela brilhante na constelação de Bootes a leste. Se você descer diagonalmente até o horizonte leste e nordeste, verá a Corona Borealis. Se você quiser observar o brilho da T Coronae Borealis, talvez seja melhor se familiarizar com a região e as estrelas da constelação em que ela se encontra. Quando o evento começar, você poderá comparar seu brilho com o das outras estrelas e observar o fenômeno sem usar câmeras sofisticadas. Uma nova é uma explosão súbita e de curta duração, envolvendo uma estrela compacta do tamanho da Terra ou um pouco maior. A explosão vem de uma anã branca que circula muito perto de uma estrela regular, tão perto que uma corrente de gás flui entre elas. Esse gás começa a se acumular até criar uma camada na superfície da anã branca. E então chega a um ponto em que detona em uma explosão termonuclear descontrolada. De acordo com os astrônomos, cerca de 50 novas acontecem a cada ano em nossa galáxia, mas nem todas são notadas. O telescópio espacial Fermi de raios gama da NASA observou várias novas que ocorreram não muito longe na escala do universo. Eles descobriram que cada explosão produz raios gama. Essas são as formas mais energéticas de luz. Os pesquisadores também acham que esses raios gama resultam de colisões entre inúmeras ondas de choque que saem correndo do local da explosão em uma casca de detritos que se expande rapidamente. Agora, depois de falarmos sobre as novas, é hora de discutir algo muito mais dramático: as supernovas. É a maior explosão que os seres humanos já viram. Cada explosão é um estouro superpoderoso de uma estrela. Um tipo de supernova é causado pelo último grito de uma estrela maciça que está se extinguindo. E isso acontece com estrelas com pelo menos 5 vezes a massa do nosso Sol. Quando se aproximam do fim de suas vidas, elas se extinguem com um enorme estrondo. Estrelas enormes queimam quantidades incríveis de combustível nuclear em seus núcleos, produzindo toneladas de energia. Isso faz com que seus centros fiquem imensamente quentes. O calor gera pressão, e essa pressão impede que essas estrelas entrem em colapso. Mas qualquer estrela está em equilíbrio entre duas forças opostas. Sua gravidade tenta espremer a estrela em uma bola minúscula e apertada, e o combustível nuclear, queimando no núcleo da estrela, produz uma poderosa pressão externa. Quando uma estrela gigante está ficando sem combustível, ela começa a esfriar. Sua pressão cai e a gravidade vence. A estrela entra em colapso. Um objeto enorme, com milhões de vezes a massa da Terra, entra em colapso em 15 segundos. Não é de se admirar que esse processo rápido produz enormes ondas de choque. Isso faz com que as camadas externas da estrela explodam. Eventualmente, um núcleo incrivelmente denso é tudo o que resta, além de uma nuvem crescente de gás quente chamada nebulosa. Um buraco negro, o objeto mais denso do universo, é o resultado de uma supernova de uma estrela cerca de 10 vezes mais massiva que o nosso Sol. Há outro tipo de supernova,
geralmente ocorre em sistemas em que duas estrelas orbitam entre si, e pelo menos uma dessas estrelas é uma anã branca do tamanho do nosso planeta. Se essa estrela colidir com outra ou puxar muita matéria de sua vizinha, ela pode explodir em uma supernova. Além disso, as supernovas costumam ser tão brilhantes que podem ofuscar a luz combinada de galáxias inteiras por vários dias ou até meses. As supernovas não são comuns. Os astrônomos acreditam que apenas algumas delas ocorrem em um século em galáxias como a nossa Via Láctea. Mas como o universo contém um número enorme de galáxias, podemos observar algumas centenas de supernovas todos os anos fora da nossa galáxia. Infelizmente, a poeira espacial bloqueia nossa visão da maioria das supernovas que ocorrem dentro da Via Láctea. Betelgeuse, uma gigante vermelha em estágio avançado, explodiu em 2019, mas não foi o evento que esperávamos ver. Essa estrela se encontra na constelação de Órion e é enorme. Tão grande que, se a movêssemos para o meio do nosso sistema solar, sua borda externa iria muito além da órbita de Júpiter. Quando Betelgeuse se aproximar de seu fim, ela explodirá em uma supernova incrivelmente brilhante, visível na Terra mesmo durante o dia. Essa explosão pode ocorrer amanhã ou daqui a centenas de milhares de anos. Portanto, não prenda a respiração. Mas então, o que houve em 2019? Os astrônomos notaram que a estrela estava escurecendo. Eles decidiram que eram os estágios iniciais do grande espetáculo. Mas em vez disso, Betelgeuse voltou ao normal ao longo dos meses seguintes. Análises posteriores revelaram que a estrela não havia escurecido, ela só parecia assim porque a estávamos observando por meio de uma nuvem de detritos estelares. Ao mesmo tempo, a quantidade de luz na fotosfera de Betelgeuse aumentou. Foi como uma explosão maciça de material da superfície da estrela. Eventos como esse ocorrem no Sol o tempo todo, especialmente quando a atividade de nossa estrela é alta. Pedaços da superfície solar ficam emaranhados e são lançados. Isso é o que chamamos de ejeções de massa coronal. Elas não prejudicam nosso planeta, mas podem bagunçar satélites e equipamentos elétricos. Voltando a Betelgeuse, nunca vimos uma ejeção de massa tão grande da superfície de uma estrela antes. É um fenômeno novo que podemos observar diretamente, até mesmo ver detalhes da superfície com a ajuda do telescópio Hubble. Os astrônomos dizem que, pela primeira vez, estamos observando a evolução estelar enquanto ela acontece. Boom! Uma explosão espacial épica deixou os cientistas de cabelo em pé quando a descobriram em fevereiro de 2020. Seu tamanho e força foram enormes, mesmo para os padrões cósmicos. Definimos nosso destino para um grupo de galáxias na constelação Girafa. Se nossos foguetes pudessem voar na velocidade da luz, que é tão rápida quanto a luz de uma lâmpada leva para chegar até seus olhos quando você a acende, na hora, levaria 2,6 bilhões de anos para chegar aonde essa explosão aconteceu no espaço. 2,6 bilhões de anos. Muita coisa aconteceu naquela época aqui na Terra. Por exemplo, os dinossauros nem existiam ainda. A vida naqueles primórdios consistia em apenas deixar o oceano e rumar para a Terra. Bem, estamos viajando mais rápido do que a velocidade da luz e chegamos ao nosso destino. O marco zero para uma explosão tão grande seria como 600 milhões de sóis explodindo simultaneamente. E, para começar, o nosso Sol é enorme. Pode comportar 1 milhão de terras dentro dele. Na verdade, 99,8% de tudo que constitui todo o nosso sistema solar é somente o Sol. O 0,2% restante inclui todos os planetas, luas, asteroides e outros corpos cósmicos aleatórios flutuando em torno da nossa estrela. E aqui está a grande surpresa. Essa explosão durou 100 milhões de anos. Isso é equivalente ao tempo desde o mundo digital de hoje, com smartphones e carros autônomos, até a era dos dinossauros. Então, o que desencadeou essa explosão espacial de proporções homéricas? Um buraco negro apenas. Esse monstro engoliu tantas substâncias que sufocou e ejetou um monte de feixes de plasma, que percorreram o espaço e formaram um deserto cósmico ao redor do local. Essa foi considerada a maior explosão do universo, mas mais cedo ou mais tarde todo o recorde é quebrado. Seguimos para outro aglomerado de galáxias. Ela foi apelidada de Ofiuco. Houve uma explosão 5 vezes mais forte do que a de Girafa nela. Ela foi tão grande que você poderia facilmente enfileirar 15 Via-Lácteas na sua área de explosão. Veja bem, nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de extensão e é o lar de 200 bilhões de estrelas. Uau!
Essa foi a maior explosão espacial desde o Big Bang, que deu início a tudo há 13,8 bilhões de anos. Então, qual foi a origem dessa explosão? Para responder a isso, precisaremos de uma analogia simples. Assim como na Terra, o espaço tem suas próprias megacidades. As Nova Yorks e Tóquios do cosmos são enormes. Ok, a comparação nem é justa, mas eu tentei. Elas são oficialmente chamadas de superaglomerados de galáxias. No centro dos mais gigantescos, você encontrará um buraco negro supermassivo. No momento, os cientistas ainda não sabem muito sobre essa estrutura, mas a teoria diz que é basicamente um monte de coisas ou matéria que fica espremida em um ponto minúsculo que nem pode ser medido porque é infinitamente pequeno. Sim, coisas complicadas. Pense dessa forma. Seria como pegar a Terra inteira e comprimi-la até ficar do tamanho de um grão de arroz. Esse grão de arroz ainda pesaria o mesmo peso que o planeta. Todas as coisas seriam realmente espremidas juntas. Portanto, mais matéria é igual a mais gravidade. Ou seja, a atração de um buraco negro é inevitavelmente forte. Nem mesmo a luz pode passar por ele. Daí que vem a parte obscura de seu nome. O engraçado é que nem conseguimos vê-los. Os buracos negros não brilham nem refletem a luz, apenas a engolem como se fosse espaguete. Mas de volta ao espaço gigantesco, onde coisas explodem. Um buraco negro supermassivo explodiu em Ofiuco, o superaglomerado de galáxias. Esse monstro parou de atrair para dentro tudo ao seu redor como os buracos negros costumam fazer. Muito pelo contrário, ele começou a jogar coisas para fora. Um fluxo gigantesco de plasma rasgou o espaço quase na velocidade da luz e rompeu uma bolha de 1,5 milhão de anos-luz de diâmetro. A cada milésimo de segundo era como se 20 bilhões de megatoneladas de dinamite explodissem. Isso continuou sendo feito por 240 milhões de anos. Mas agora chamo sua atenção para o peso pesado da Via Láctea. É a figura mais robusta da galáxia, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. O peso desse gigantão é de 4 milhões de vezes o do Sol. E você vai gostar disso. Ele fica a apenas 25 mil anos-luz do nosso planeta. Em termos de espaço, é tipo o nosso vizinho, logo ali. 2 casas abaixo na rua. Espere, não se preocupe, não há necessidade de fazer as malas e se mudar. Nosso vizinho desistiu de seu velho negócio de atirar jatos quentes para o espaço. Mas em 2019, ele fez o coração dos astrônomos bater mais forte. Perto da estrela Sagitário A, eles perceberam um clarão 75 vezes maior do que o normal. As teorias. 1. O buraco engoliu parte de uma estrela que estava passando ali perto demais, infelizmente. Ou 2. Uma nuvem de gás colidiu com ele. Após um pico de atividade de 14 horas, a estrela Sagitário A finalmente se acalmou. Ufa! Mas no passado, essa gigante era bem esquentadinha e sabia como iluminar o espaço. 3,5 milhões de anos atrás, nossos ancestrais muito antigos, ou seja, eles ainda não eram tecnicamente humanos, já andavam pela África. Inocentemente, sem saber do cataclismo acontecendo lá longe no céu, acima deles. O evento foi algo como um farol que de repente se acendeu e disparou 2 feixes em forma de cone. A coisa toda foi desencadeada por uma nuvem de hidrogênio 100 mil vezes mais pesada que o Sol. Ela chegou muito perto e a estrela Sagitário A reagiu. Esses jatos de plasma cortaram espaço por 200 mil anos-luz e eles não pararam por mais 300 mil anos. Isso é um piscar de olhos na escala cósmica, mas os astrônomos ainda encontraram vestígios dessa explosão até hoje. As estrelas de nêutrons também sabem como soltar fogos de artifício flamejantes. Elas surgem depois que as estrelas gigantes ficam sem combustível e entram em colapso. Imagine o Sol inteiro ficando do tamanho de uma pequena cidade. Sim, isso torna as estrelas de nêutrons incrivelmente densas e pesadas. Uma colher de chá da sua matéria pesa cerca de 10 milhões de toneladas. Elas giram extremamente rápido. São centenas de rotações completas por segundo. E, para algumas delas, disparam feixes de energia dos polos, como um farol cósmico. Uma das estrelas de nêutrons mais interessantes está na constelação de Sagitário. Assim como os buracos negros, ela tem uma gravidade fortíssima e atrai toneladas de matéria. Tudo isso se acumula em um enorme disco giratório. Este, em particular, era alimentado por hidrogênio de uma estrela próxima, mas ele engoliu sua vizinha, absorvendo tanta matéria que começou a esquentar. O resultado,
uma gigantesca bola de fogo lançada de sua superfície. Os astrônomos testemunharam isso no dia 20 de agosto de 2019. Eles viram um clarão de 20 segundos que iluminou o espaço. Foi a explosão mais brilhante que a NASA já viu. A estrela gastou mais energia com isso tudo do que o Sol produz em mais de uma semana. Mas claro, nada bate a maior explosão de todas. Aquela que trouxe vida a todo o nosso universo, de acordo com a teoria mais conhecida. Mas primeiro, vamos voltar um pouco na história. Os cientistas dizem que apenas 5% do universo são estrelas, planetas, asteroides, cometas, nuvens de poeira, você, eu, sua chinchila, toda a vida, basicamente todas as coisas que pode ver com seus próprios olhos. Então, o que podem ser os 95% restantes? As misteriosas e duvidosas energia escura e matéria escura. Falando no popular, elas são como o yin e o yang do espaço. A matéria escura faz as coisas se atraírem com a gravidade. Ela é a cola do nosso universo que mantém tudo junto. A energia escura trabalha de modo contrário. Faz as coisas se repelirem e se distanciarem mais. E por aí vai a teoria. E, estranhamente, a energia escura faz com que as coisas se distanciem mais, quanto mais distantes estiverem umas das outras. Os cientistas conseguem até mesmo ver isso. Quanto mais distante uma galáxia, mais rapidamente ela se afasta da Terra. Mas essas duas forças nem sempre estiveram por perto. Na verdade, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, não havia nada por perto. Tudo foi condensado em um minúsculo ponto que é infinitamente pequeno. Parece familiar? Sim, esse misterioso ponto de contração eterno também fica no centro dos buracos negros e é chamado de singularidade. É onde toda a nossa ciência e matemática sofisticadas colapsam. É a coisa mais intrigante que existe. Mas um dia, aquele ponto incrivelmente denso e quente começou a se expandir em todas as direções. E ele cresceu mais rápido do que a velocidade da luz, dobrando seu tamanho 100 vezes em uma fração de segundo. Se você quiser os detalhes, foi 1/100º de 1/bilionésimo de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de segundo. Sim, quanto mais tempo passa, mais rápido e maior ele fica. E tem se expandido desde então. Como soprar um balão que nunca estoura. Os cientistas chamaram essa expansão de Big Bang. Bang! Foi assim que tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos e vem sendo desvendado ao longo dos últimos 100. Tudo que vemos no espaço hoje, planetas, asteroides, cometas, estrelas, não estava lá no início, de que há muito, muito tempo, o universo era apenas um único ponto, e extremamente quente, tipo trilhões de graus de calor, compacto e denso, que se esticava e se expandia de maneira inimaginavelmente rápida. Uma matéria que, em um determinado momento, começou a voar em todas as direções na velocidade da luz. O Big Bang foi um caos completo, com minúsculas partículas que foram misturadas com energia e luz. Sim, uma única bagunça total, mas ainda assim, no primeiro minuto após a explosão, a base para tudo que viria a surgir depois estava quase finalizada. Era quente apenas durante o grande estouro. Assim que a expansão começou, o universo começou a esfriar, parecido com um gás que esfria quando você borrifa uma lata de aerossol. Durante esse processo, parte da energia meio que congelou, assim como a água que vira gelo. Aqui a energia pura foi congelada e solidificada em matéria. 1 minuto após a explosão, o resfriamento ainda estava acontecendo, extremamente rápido e literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que o universo realmente não tem bordas, ele não era mais apenas um ponto compacto. A base para uma maior expansão e tudo que está por vir estava sendo formada. Lembra daquelas minúsculas partículas daquele primeiro estágio de boom do universo? Elas começaram a se agrupar, formando átomos de hélio e hidrogênio. Levou cerca de 3 minutos para que a maior parte do hélio e todo o hidrogênio do espaço fossem produzidos. Esses dois são os elementos mais comuns e os materiais básicos que mais tarde formaram as primeiras galáxias e estrelas. Só porque a base foi concluída, não significa que a criação do universo parou após aqueles primeiros minutos. É verdade que depois disso, nenhum elemento novo foi criado por milhões de anos, razão pela qual a versão inicial do universo foi inteiramente de hélio, hidrogênio e energia. Mas, eventualmente, os átomos começaram a se agrupar lentamente, o que depois de muito tempo causou a criação de galáxias e estrelas. Nuvens de hélio e hidrogênio se agruparam e se transformaram em estrelas com forças gravitacionais. Nosso Sol também é feito de 3/4 de hidrogênio, enquanto o resto é hélio. 1/4? Sim.
Em estágios posteriores, alguns outros elementos mais pesados começaram a aparecer também, como carbono, ferro, oxigênio e assim por diante. Não se tratava apenas de processos químicos em que novos elementos, estrelas ou planetas continuavam chegando. Todo o universo está se expandindo desde o Big Bang. Os pesquisadores perceberam que outras galáxias estão se afastando da nossa. Rapazes, vocês precisam parar de fazer isso. Como iremos descobrir a vida alienígena lá fora se continuarem fugindo o tempo todo? E não apenas isso, as galáxias mais distantes estão na verdade se movendo mais rápido do que as próximas da nossa, Via Láctea. O universo é fabuloso, desconhecido, misterioso, assustador e completamente silencioso. Imagine-se flutuando com seu traje espacial em algum lugar acima da Terra. Tudo o que realmente consegue ouvir é o som da sua própria respiração. Nada de fora. Como não há atmosfera, o som não tem como viajar ou ser ouvido. Falando em traje espacial, essa coisa custa cerca de 12 milhões de dólares. Acho que isso significa que teremos que esperar um pouco mais para tentar aquela coisa toda de relaxar no espaço. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então você pode pensar que é o mais quente também. No entanto, na verdade, é Vênus quem leva esse título em nosso sistema solar, com a superfície torrada pela temperatura de 450 graus. Bastante! Mercúrio não tem atmosfera, que se encarrega de regular a temperatura. Por isso ele perde a disputa pelo título de esquentadinho do sistema solar. Vênus também tem dias bem longos. Apenas um deles dura cerca de 243 dias terrestres. Isso é útil para aquelas pessoas com listas de tarefas muito longas que gostam de ir com calma e devagar. No entanto, o planeta orbita o Sol em 225 dias terrestres, o que significa que um ano lá dura 18 dias terrestres a menos que um dia do planeta. Você pode fazer 2 aniversários em um dia, então? Bem, esse pode ser um dos lados bons, mas a desvantagem é que em Vênus chove ácido sulfúrico e neva metal. Não é mais tão divertido, né? A própria Terra é fria. Com 4 bilhões e meio de anos, é o único planeta conhecido que tem vida, e também com mais árvores do que estrelas na Via Láctea. 3 trilhões, enquanto existem apenas de 100 a 400 bilhões de estrelas. Podemos já ter contado as árvores, mas ainda assim, sabemos muito pouco sobre o nosso oceano. Apenas 5% dele é explorado. Então conhecemos menos sobre ele do que a respeito de Marte ou a Lua, cujas superfícies foram totalmente mapeadas. É engraçado como o espaço sideral está a apenas 100 km de distância de nós, contando a partir do nível do mar no nosso planeta. Parece tão perto. Às vezes eu percorro essa distância só para tomar meu café da manhã. E, no entanto, apenas 5% do universo é visível da Terra. 68% é energia escura, enquanto 27% é matéria escura, que não conseguimos ver com um telescópio. Tão perto, mas tão longe. Sempre veremos o mesmo lado da Lua, não importa onde estejamos na Terra. A Lua gira em seu eixo na mesma velocidade em que orbita a Terra. Isso é chamado de rotação síncrona. O pôr do Sol em Marte é azul. Isso acontece porque a poeira fina no planeta vermelho tem o tamanho perfeito para que a luz penetre com eficiência em sua atmosfera. Assim, ela se espalha conforme fica mais perto da direção em que o Sol vai, ao contrário da luz de outras cores. O universo é cheio de maravilhas, e uma delas é um planeta feito de diamantes. Sim, ele é 2 vezes maior que a Terra, e os cientistas acreditam que seja parcialmente coberto por diamante e grafite. Agora, para chegar lá, você provavelmente precisará daquele traje espacial de 12 milhões de dólares, junto com uma nave muito cara, e essa é a questão-chave aqui. Se você conseguir ir e voltar, pode até mesmo pagar facilmente. Os cientistas também têm algumas previsões sobre o fim de tudo. Ah, cara, pronto para isso? Em seus primeiros estágios, o universo era denso e compacto, então era realmente espesso. Mas depois de cerca de 400 mil anos, continuou se expandindo, o que o tornou mais transparente. Tudo isso encorajou a liberação de luz, que hoje conhecemos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, com a sigla em inglês CMB. É como se você ligasse a TV em um canal vazio e desconectasse o cabo. Aí veria pontos pretos e brancos estáticos se movendo na sua tela. Eles são algo parecido com a CMB, e também um reflexo de toda aquela energia que foi liberada durante o Big Bang. A CMB ainda está aqui. Os astrônomos podem vê-la através do telescópio de micro-ondas. A expansão nunca parou, na verdade. O universo ainda está se espalhando a cada segundo a uma velocidade inacreditável, fazendo com que todos os objetos no espaço se afastem uns dos outros o tempo todo. Como repelente, nós sabemos disso porque o Sol de outras galáxias parece mais vermelho do que deveria ser. Isso é chamado de desvio para o vermelho.
E acontece quando a fonte de luz se afasta de quem a está observando. E ainda tem a gravidade. Ela atrai todos os objetos do universo uns para os outros, que é a razão pela qual os planetas continuam orbitando o Sol, ou porque nosso sistema solar orbita o centro da Via Láctea. É por isso que ficamos no solo, enquanto no espaço flutuaríamos, já que não há gravidade lá em cima. Com tudo isso em mente, os cientistas tiveram a ideia de que um dia o universo simplesmente tomará a direção oposta e começará a encolher, o que ficará conhecido como Grande Colapso. Se isso realmente vai acontecer, dependerá de como estará o nosso universo. Se ele estiver aberto, continuará se expandindo e nada jamais o deterá. Mas com o tempo, à medida que vai se alongando, a densidade ficará tão baixa que as galáxias não conseguirão formar novas estrelas e as existentes desaparecerão. Enquanto o espaço perder toda a luz e calor, a vida não será possível. O universo permanecerá tão frio e continuará se espalhando fracamente pela escuridão sem fim. E então, com o grande colapso ou não, bang! E tudo desaparece. Ei, que bom que temos bilhões de anos pela frente, hein? Talvez você e eu não estejamos por perto. Eu vou me aposentar. Observadores de estrelas estavam perseguindo a chuva de meteoros das Perseidas, mas em vez disso, viram algo mais incomum e raro. Um enorme redemoinho cósmico no céu. Em agosto de 2025, surgiram relatos de Maryland, Nova York, Nova Jersey, Illinois, Ohio, Nebraska, um total de pelo menos 10 estados, e também de Ontário, no Canadá. A espiral fantasmagórica pairou sobre rodovias, casas e florestas por quase 10 minutos antes de desaparecer como um truque de Penn and Teller. Ela floresceu, se desenrolou e então simplesmente sumiu. A internet enlouqueceu com a misteriosa espiral. Testemunhas gravaram vídeos com as mãos trêmulas, tentando entender o que tinham acabado de ver. E é claro, as teorias surgiram mais rápido do que flores silvestres na primavera. Algumas pessoas acharam que devia ter sido um meteoro das Perseidas. Tudo aconteceu bem no meio da temporada dessas estrelas cadentes. Mas meteoros brilham intensamente e passam rápido. E esse fenômeno foi lento, hipnótico e estranhamente bonito. Então surgiu a teoria do foguete. A Vulcan, da United Launch Alliance, lançado da Flórida, se tornou o principal suspeito. Mas a geometria não batia, já que aquele foguete seguia para o leste, não para o centro-oeste. O horário e a trajetória simplesmente não coincidiam. Por fim, o azarão europeu entrou em cena. O Ariane 6. Esse foguete havia sido lançado da Guiana Francesa poucos minutos antes, com um satélite meteorológico a bordo. Alguns astrônomos mencionaram que ele provavelmente liberou exaustão congelada em alta altitude durante sua fase de limpeza. Essa nuvem de combustível em rotação pode ter captado a luz do Sol na medida certa, criando uma espiral que flutuou na alta atmosfera. As pessoas conseguiram vê-la por um bom tempo antes que se dissipasse. O que sabemos é que a física por trás do que presenciamos normalmente faz parte do fenômeno do crepúsculo. Quando o estágio superior do foguete começa a girar no espaço, ele libera o combustível restante. Na alta atmosfera, esse combustível se transforma instantaneamente em cristais de gelo que espalham a luz solar e formam uma espiral que parece saída diretamente de um romance de fantasia. É algo totalmente natural e não tem relação com civilizações extraterrestres, como algumas pessoas imaginaram. Ainda assim, nada foi confirmado, mas há cada vez mais estruturas luminosas parecidas ultimamente, principalmente vindas dos foguetes Falcon 9 da SpaceX. Por isso, elas até ganharam o apelido Espirais da SpaceX. Em março de 2025, um redemoinho brilhante se formou sobre a Europa, como se um redemoinho de neon ou a Via Láctea tivessem sido colocados em um liquidificador. A espiral azul se estendeu e girou de forma constante por cerca de 8 a 12 minutos sobre o Reino Unido e avançou até a Suécia, Polônia, Hungria e Croácia. O responsável por esse espetáculo no céu foi um foguete Falcon 9, lançado de Cabo Canaveral, mais cedo naquele mesmo dia. Quando o foguete alcançou o espaço, liberou o combustível restante, que congelou em cristais de gelo, e as pessoas puderam apreciar uma visão incrível. Normalmente, as espirais da SpaceX aparecem em uma forma de vórtice perfeito, mas a que surgiu sobre a Europa em 2024 tinha 2 tênues pilares de luz em forma de chifres. Foi a única espiral com chifres que vimos até agora. Ela acabou aparecendo de surpresa nas fotos das auroras sobre países como Polônia, Lituânia e República Tcheca. No início daquela noite, um foguete Falcon 9 havia sido lançado da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, levando satélites de observação da Terra. Outro detalhe da história é que, ao mesmo tempo, estava ocorrendo uma forte tempestade geomagnética de nível G3, causada por uma ejeção de massa coronal, CME, que
havia atingido o campo magnético da Terra mais cedo naquele dia. Essa tempestade intensificou as luzes do norte, que se tornaram um cenário perfeito para a entrada misteriosa da espiral. Outro exemplo de espiral da SpaceX aconteceu em abril de 2023. No Alasca, pessoas que tinham saído para observar as luzes do norte de repente ficaram paralisadas ao ver uma espiral azul brilhante surgindo no céu. Ela flutuava lentamente, como se alguém tivesse aberto um portal para outra dimensão. Câmeras registraram o momento, as redes sociais enlouqueceram e o portal no céu virou tendência. Mas, como se descobriu depois, o portal não era um convite da Via Láctea, e sim o resultado de um foguete Falcon 9 da SpaceX. A exaustão congelada girava na alta atmosfera e refletia a luz solar em um padrão de saca-rolhas perfeito, emoldurado pelas auroras cintilantes. A explicação científica era simples, mas a visão parecia saída diretamente de um filme de ficção científica. As espirais não são o único tipo de espetáculo atmosférico estranho que a natureza nos oferece. Na Itália, em 2023, um enorme anel vermelho de luz apareceu de repente acima de uma tempestade. Cientistas identificaram o fenômeno como ELV, um tipo de evento luminoso transiente. Quando um raio libera um pulso eletromagnético extremamente poderoso, ele atinge o nitrogênio da ionosfera e cria um disco vermelho brilhante com centenas de quilômetros de extensão. O fenômeno durou apenas milissegundos, mas graças a câmeras em time-lapse, ficou registrado como a silhueta de um disco voador extraterrestre. Normalmente, apenas satélites em órbita conseguem ver ELVs. Mas, nesse caso, o raio foi pelo menos 10 vezes mais forte do que um raio comum, então ficou visível para pessoas na Terra. Outro detalhe interessante é que parecia estar pairando no céu diretamente acima da cidade de Possagno, mas na realidade o enorme halo apareceu acima da região central da Itália e de parte do mar Adriático. Foi apenas uma ilusão de perspectiva que fez parecer que estava em um lugar completamente diferente. Você só consegue ter a melhor visão de alguns espetáculos celestes diretamente do espaço. A bordo da Estação Espacial Internacional, orbitando a 400 km acima da Terra, astronautas relataram certa vez ter visto 2 misteriosos blobs azuis brilhando abaixo deles. Do espaço, pareciam criaturas das profundezas do mar que haviam sido colocadas no céu. 2 esferas radiantes pulsando contra a escuridão do espaço. Descobriu-se que um dos blobs era um gigantesco relâmpago em algum ponto do Golfo da Tailândia. Normalmente não é possível ver esse tipo de raio da ISS porque as nuvens os encobrem, mas esse ocorreu ao lado de uma grande abertura circular no topo das nuvens. E o relâmpago iluminou as paredes ao redor dessa estrutura nublada parecida com uma caldeira. O segundo blob azul brilhante era a Lua pregando uma peça com a luz. Por causa da posição em que a Lua estava em relação à Estação Espacial Internacional, a luz do Sol refletida por ela teve que passar pela atmosfera da Terra antes de chegar às câmeras dos astronautas. E quando a luz atravessou a atmosfera, as coisas ficaram bem curiosas. Pequenas partículas flutuando no ar, como poeira, vapor d'água e outras substâncias, espalham a luz de diferentes maneiras, mas nem todas as cores de luz se comportam da mesma forma. Cada cor tem um comprimento de onda diferente. As ondas de luz azul são as mais curtas do grupo, o que as torna as mais fáceis de serem dispersas em todas as direções. Então, quando a luz da Lua passa pela nossa atmosfera, a parte azul dessa luz se espalha muito mais. É por isso que a Lua parece um borrão azul com um halo, em vez de seu brilho branco habitual. É o mesmo motivo pelo qual o céu parece azul durante o dia. A luz do Sol atinge a atmosfera da Terra e os comprimentos de onda azuis se dispersam muito mais do que os vermelhos ou amarelos. Nossos olhos captam essa luz azul espalhada e pronto, céu azul. Basicamente, os astronautas da ISS não estavam vendo um novo fenômeno. Estavam observando a mesma ciência que faz os céus de verão parecerem tão brilhantes. Só que dessa vez, a Lua ganhou um toque azul. Moradores de Newburyport, Massachusetts, viram um arco-íris de fogo surgir do nada em 2 de junho de 2024. Tecnicamente, esse fenômeno é chamado de arco circunhorizontal e acontece quando a luz do Sol atinge cristais de gelo nas nuvens em um ângulo exato, se curvando em uma faixa de arco-íris que parece estar em chamas no céu. Tudo depende do tempo e dos ângulos certos. O Sol precisa estar a mais de 58 graus de altura, e é necessário haver nuvens cirros ou rastros de jatos contendo cristais de gelo. A luz atravessa os cristais, se divide e, de repente, pum! Um arco-íris aparece nas nuvens, geralmente visível apenas através de brechas. E não foi só em Massachusetts. Em Weatherford, Texas, em 15 de abril de 2025, nuvens água-viva chamadas Virga criaram o mesmo efeito. O gelo estava caindo, mas sem chegar ao chão.
formando um halo de arco-íris flutuante. E em 25 de abril de 2024, em Ohio, fotógrafos registraram novamente os cristais dispersando a luz em cores de arco-íris perfeitas. Então, da próxima vez que você estiver ao ar livre, fique de olhos bem abertos. A Mãe Natureza adora se exibir e às vezes ela pinta o céu em chamas. Não quero assustá-lo, mas algo bizarro entrou em erupção nas profundezas do espaço. Foi uma explosão mais brilhante do que bilhões de sóis. Mas o verdadeiro mistério é que ela não corresponde a nada que os astrônomos já tenham visto. Normalmente, eventos cósmicos como esse seguem padrões familiares, mas esse não. É uma anomalia cósmica. Essa estranha explosão cósmica deixou os astrônomos totalmente perplexos. Pode ser um evento super raro, em que tudo se alinha perfeitamente. Ou pode ser algo completamente novo, nunca visto antes. Este evento foi detectado pela primeira vez por um telescópio espacial de raios-x chamado Einstein Probe, em 8 de abril de 2024. A princípio, parecia ser uma explosão regular de raios gama, que normalmente emitem raios-x incrivelmente brilhantes. Mas será que a resposta poderia ser tão simples? Alguma coisa não batia certo. As explosões de raios gama são as explosões mais poderosas do universo e podem ocorrer de maneiras incomuns. As explosões de raios gama de longa duração são causadas pelo desaparecimento de estrelas maciças que giram incrivelmente rápido. Quando essas estrelas ficam sem combustível, seus núcleos entram em colapso sob a ação da gravidade, formando um objeto extremamente denso, como um buraco negro. Ao mesmo tempo, as camadas externas da estrela são destruídas em uma explosão maciça chamada supernova. As explosões de raios gama são seguidas por jatos. Estes são feixes gêmeos de material que saem de lados opostos do objeto em colapso. Eles são super rápidos, movendo-se quase à velocidade da luz. Estes jatos parecem mais brilhantes se forem apontados diretamente para nós. É como se o feixe de uma lanterna fosse mais brilhante quando apontado diretamente para você e não em um ângulo. Agora voltemos à nossa explosão cósmica incomum. Lembra que eu lhe disse que algo não estava batendo certo? Foi apenas 45 segundos. Bem, o problema foi que quando vários telescópios observaram esse evento em diferentes comprimentos de onda, ultravioleta, óptico, infravermelho próximo, rádio, raios-x, raios gama, etc., ele não correspondeu a nenhum tipo de evento conhecido. A explicação mais provável, de acordo com a pesquisa atual, é que essa explosão é o resultado de uma estrela anã branca sendo despedaçada por um buraco negro de tamanho médio, e ainda assim não é tão simples. Os buracos negros são áreas no espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. É por isso que eles são chamados de buracos negros. Acredita-se que as estrelas, com pelo menos 3 vezes a massa do nosso Sol, podem entrar em colapso sob sua própria gravidade quando esgotarem seu combustível estelar. Quando uma estrela tem tanta massa em um espaço tão pequeno, sua gravidade se torna tão poderosa que força tudo, inclusive os átomos, a se espremerem. Essa densidade intensa leva à formação de um buraco negro. Quando uma estrela anã branca é dilacerada por um buraco negro de tamanho médio, isso resulta em um jato de material em alta velocidade que pode ser direcionado diretamente para a Terra. Então, esse desastre espacial poderia ser a razão por trás do nosso misterioso evento? Infelizmente, embora ele marque algumas caixas para vários tipos de fenômenos, inclusive o que envolve uma anã branca, ele ainda não se encaixa em todos os critérios para nenhum deles. A curta duração e a alta luminosidade do evento são difíceis de explicar usando quaisquer cenários que possamos produzir. Então isso significa que descobrimos algo completamente novo. O universo está repleto de flashes energéticos causados por explosões de estrelas e buracos negros, explosões de supernovas, estrelas sendo devoradas por buracos negros e outros eventos cósmicos. Os astrônomos geralmente descobrem quais são esses eventos analisando sua duração, frequência, fonte e a combinação específica de comprimentos de onda que eles emitem. Aqui só preciso dizer algumas palavras sobre o instrumento que descobriu essa anomalia espacial. O Einstein Probe é um projeto de telescópio espacial de raios-x liderado pela Academia Chinesa de Ciências, em colaboração com a Agência Espacial Europeia e o Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Esse projeto tem como objetivo estudar eventos espaciais de alta energia ao longo do tempo. Seu principal objetivo é encontrar buracos negros inativos e descobrir como a matéria cai neles, detectando explosões de raios-x produzidas por esses eventos espaciais repentinos. A sonda Einstein também espera captar os sinais eletromagnéticos de eventos que causam ondas gravitacionais, como quando estrelas de nêutrons se fundem.
Além disso, ela fica de olho em todo o céu para detectar todos os tipos de explosões espaciais e rastrear fontes de raios-x mutáveis já conhecidas. Depois que a sonda Einstein detectou este flash espacial ultrabrilhante, o evento também foi observado por alguns outros telescópios terrestres e espaciais, incluindo o Nuclear Spectroscopic Telescope Array, SWIFT, Gemini, Keck, Dark Energy Camera, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array e Neutron Star Interior Composition Explorer. Isso é um bocado maior. Usando todos esses dados, os astrônomos juntaram as características do evento, mas isso não tornou o caso mais claro. Muito pelo contrário, apenas aprofundou o mistério. Este evento se intensificou em raios-x suaves durante os primeiros 10 segundos, depois se estabilizou em um brilho constante por cerca de 4 dias, antes de desaparecer rapidamente em outro dia. Isso é muito mais longo do que as típicas explosões de raios gama, que geralmente duram de alguns milissegundos a várias horas. Mas ainda não foi longo o suficiente para se encaixar em outras categorias conhecidas. O brilho do evento em raios-x também foi incomum. Ele era brilhante demais para alguns tipos de fenômenos, mas não o suficiente para outros. A parte mais intrigante é que o Very Large Array não detectou nenhuma emissão de rádio da fonte quando ela foi observada 11 dias, 158 dias e 258 dias após a explosão inicial. Normalmente, quando algo tão brilhante em raios-x dura tanto tempo, costuma estar associado a uma contraparte luminosa de rádio. Mas nesse caso, nenhum sinal de rádio foi detectado, o que é muito estranho e aumenta o mistério. Os astrônomos não desistiram e consideraram várias outras possibilidades, como os transientes ópticos azuis rápidos. Essa é uma nova classe de explosões que libera enormes quantidades de energia e lança matéria no espaço em velocidades incrivelmente altas. Essas explosões são tão poderosas que uma F-bot pode ser pelo menos 10 vezes mais poderosa do que uma supernova comum. Os transientes ópticos azuis rápidos se parecem com as explosões de supernovas, mas são muito mais rápidos. Elas se acendem e se apagam muito mais rapidamente do que as supernovas comuns. Elas também são muito mais quentes, o que faz com que a luz pareça mais azulada, em comparação com outras supernovas. Como essas explosões acontecem tão rapidamente, é difícil descobrir o que as causa. Em janeiro de 2019, os astrônomos reduziram a 2 causas: um buraco negro que consome uma estrela anã branca, ou um tipo raro de supernova que leva à formação de uma estrela de nêutrons ou de um buraco negro. Outra explicação para nossa misteriosa explosão espacial, e os astrônomos acham que a mais provável, é um evento de ruptura por maré. E isso acontece quando um buraco negro engole uma estrela, causando um flash de luz. Quando uma estrela chega muito perto de um buraco negro supermassivo, ela não sai facilmente. As poderosas forças de maré do buraco negro destroem a estrela, quebrando-a em pedaços e puxando-a em direção ao buraco negro. Seus restos se transformam em um fluxo de detritos que cai em direção ao disco de acreção do buraco negro. Entretanto, antes que os detritos se acomodem no disco, eles ultrapassam o buraco negro em um caminho elíptico, apenas para serem puxados de volta para dentro. Em um ponto desse caminho, os detritos colidem violentamente com outras partes da estrela, que está sendo puxada para dentro, e é nesse momento que começamos a ver as primeiras explosões de emissões. Em alguns casos raros, os eventos de ruptura por maré criam enormes jatos de material que saem dos polos do buraco negro. Se esses jatos apontarem diretamente para a Terra, poderemos ver a assinatura do evento. Em geral, parece que um buraco negro de massa intermediária está comendo uma estrela anã branca. No entanto, ainda deve haver algumas emissões de rádio provenientes do jato de um evento de ruptura de maré. A razão pela qual nenhuma foi detectada ainda pode ser o fato de o evento ter sido observado muito cedo. Estudos anteriores sugerem que pode levar centenas ou até milhares de dias para que o material do jato diminua a velocidade o suficiente para começar a enviar sinais de rádio. Se observações futuras detectarem emissões de rádio, isso poderá ajudar a resolver o mistério, mas se não houver sinais, isso pode significar que se trata de uma explosão de raios gama muito incomum ou algo completamente novo que nunca vimos antes. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir.
O universo é repleto de maravilhas, e a estrela buraco negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo.
Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Os astrônomos detectaram algo estranho acontecendo na escuridão do espaço. Eles captaram uma série de sinais bizarros e inexplicáveis, vindos de estrelas distantes na constelação da Ursa Maior. E literalmente ninguém consegue explicar sua origem. Será algum fenômeno natural desconhecido ou algo muito mais misterioso? Mais artificial? Vamos explorar essa mais recente descoberta espacial. A ciência por trás desses sinais do espaço e o que os cientistas acreditam que possa estar enviando-os. Assim, os cientistas detectaram duas rajadas idênticas de energia vindas do espaço profundo. Eles não eram aleatórios e não eram ruído de fundo. Pareciam ser precisos e até meio intencionais. Os sinais vieram da constelação de Ursa Maior. Ela fica a cerca de 100 anos-luz do nosso planeta. A estrela que emite esses sinais se chama HD 89.389. Ela é um pouco maior e mais brilhante que o nosso Sol, mas nada muito fora do comum. Pelo menos até 2023. Foi quando o cientista da NASA, Richard Stanton, percebeu algo que ele nunca tinha visto antes. A estrela de repente piscou, ficando brilhante, depois fraca, depois brilhante de novo, e isso aconteceu em apenas alguns segundos. Foram dois pulsos idênticos, exatamente 4,4 segundos de diferença entre eles. Segundo Stanton, o comportamento da estrela era mais do que estranho. As mudanças no brilho eram poderosas demais para serem descartadas como ruído aleatório ou resultado de turbulência na atmosfera da Terra. Uma estrela com mais de 1 milhão de milhas de diâmetro não simplesmente apaga e acende desse jeito. O fato de uma estrela simplesmente desaparecer em 1/10 de segundo não é algo que a ciência consiga explicar facilmente.
Mas a coisa ficou ainda mais curiosa. E quanto mais os cientistas investigavam, mais estranho tudo se tornava. Aparentemente, não se tratava apenas de um lampejo. Foi intencional. Parecia que algo havia provocado aquela mudança de luz. Mas o que poderia ser? Era um verdadeiro mistério do espaço profundo. Assim, nos 2 meses seguintes, Stanton trabalhou muito. 1.500 horas de observação no total, checando todas as explicações possíveis. Ele comparou os dados com descargas de raios, reflexos de aviões, meteoros e até falhas de software. E toda vez o resultado era o mesmo. Nada batia. Foi aí que a equipe de pesquisa teve que admitir o que ninguém esperava. Aparentemente, eles não conseguiam descartar a possibilidade de que aqueles pulsos pudessem ser artificiais. A questão é que, depois de checar todas as explicações possíveis, Stanton percebeu que a descoberta do telescópio espacial não era algo que alguém já tivesse visto antes. Não podia ser explicado como estática, não era um raio, e definitivamente não era um avião de passageiros passando. Mas aquilo lembrou ele de algo. Veja bem, lá em 2019, astrônomos detectaram outro estranho pulso duplo. Esse vinha de um gigante gasoso quente chamado Dimitrion, a cerca de 15 anos-luz da Terra. No começo, os especialistas riram e culparam pássaros voando pelo campo de visão do telescópio. Mas o novo sinal não parecia ser um desses enganos simples. Então, Stanton continuou investigando. Ele analisou tudo e concluiu que uma onda de choque na atmosfera da Terra poderia explicar os sinais. Mas essa ideia não se encaixava direito. Para que os 3 pulsos se sincronizassem tão perfeitamente, o timing teria que ser quase impossível. Os pesquisadores também consideraram outras possibilidades. Talvez a luz tenha sido desviada por algum objeto distante no nosso sistema solar. Talvez um satélite ou asteroide tenha bloqueado parcialmente a luz. Ou talvez tenha sido causado por refração ou até mesmo por ondas gravitacionais. Mas nenhuma dessas teorias fazia muito sentido também. Ficava claro que faltavam alguns detalhes para que os astrofísicos conseguissem explicar como uma estrela poderia piscar tão rápido e de forma tão limpa. Por enquanto, Stanton acredita que a única maneira de avançar é estudar mais de perto os 3 eventos conhecidos e ver quais explicações ainda se sustentam. Você provavelmente está se perguntando, como essa descoberta na astronomia foi feita? Tudo começou há mais de 60 anos. Foi nessa época que os cientistas deram início oficialmente à busca por vida além da Terra. Eles chamaram isso de Busca por Inteligência Extraterrestre, ou SETI. O pioneiro dessa empreitada foi algo chamado Projeto Ozma. O projeto foi liderado pelo astrônomo Frank Drake, o mesmo cara que criou a famosa equação de Drake. Essa equação é uma forma de os cientistas fazerem uma estimativa fundamentada de quantos mundos na nossa galáxia podem ter vida inteligente, que possam emitir sinais que a gente consiga detectar. A ideia é assim, diz. Você começa com o número de estrelas que nascem na nossa galáxia. Depois, calcula quantas dessas estrelas têm planetas e quantos desses planetas poderiam sustentar vida. Então, você precisa descobrir quantos desses mundos podem realmente ter vida. E quantos desses poderiam desenvolver seres inteligentes? E, por fim, você tenta calcular quantos desses povos poderiam desenvolver tecnologia que lhes permitisse comunicar-se com outras civilizações, como a nossa. Na verdade, a equação não tem como objetivo fornecer um número exato. É mais como um grande experimento mental que ajuda os cientistas a considerarem todas as diferentes peças necessárias para que a vida exista e seja notada no universo. De qualquer forma, lá em 1960, Drake e sua equipe apontaram uma enorme antena parabólica de 25 metros para 2 estrelas próximas, Epsilon Eridani e Tau 7, e ficaram ouvindo qualquer coisa fora do comum. Entre abril e julho daquele ano, o observatório na Virgínia Ocidental ficou sintonizado, esperando por um sinal vindo das estrelas. Infelizmente, nada apareceu, mas o projeto se tornou o ponto de partida para tudo que veio depois. Desde então, os cientistas realizaram dezenas de buscas semelhantes, usando todos os tipos de comprimentos de onda e tecnologias para encontrar sinais de vida inteligente. Hoje em dia, chamamos esses sinais de tecnossinaturas. E embora ninguém tenha encontrado uma prova concreta ainda, já houve alguns momentos em que nem mesmo os especialistas conseguiram descartar a possibilidade de que algo ou alguém possa estar lá fora. É aí que Richard Stanton entra em cena e faz a chocante descoberta espacial.
Stanton é um cientista da NASA que trabalhou em algumas das missões mais icônicas, como a Voyager e a Grace. Esta última foi um projeto da NASA em parceria com a Agência Espacial Alemã, no qual 2 satélites orbitavam a Terra juntos, lado a lado. Observando como a distância entre eles mudava, os cientistas conseguiam ver como a gravidade da Terra variava em diferentes lugares. Isso ajudou a entender coisas como o derretimento do gelo, o movimento dos oceanos, a água subterrânea e até mesmo as mudanças climáticas. Mas depois de se aposentar, Stanton assumiu um projeto pessoal, buscando vida inteligente a partir de seu próprio observatório Shea Meadow em Big Bear, Califórnia. Usando um telescópio feito sob medida e um fotômetro que ele mesmo projetou, Stanton passou anos escaneando mais de 1.300 estrelas parecidas com o Sol, não em busca de sinais de rádio vindos do espaço, mas sim de flashes de luz. Ao contrário dos estudos SETI tradicionais, que se concentram em ondas de rádio, a abordagem de Stanton, chamada SETI óptico, busca pulsos semelhantes a laser, rajadas de luz nítidas e rápidas, que poderiam ser usadas para a comunicação entre as estrelas. Essa ideia remonta ao início da década de 1960, quando 2 cientistas sugeriram que civilizações avançadas poderiam usar pulsos de laser de nanosegundos incrivelmente potentes para enviar sinais visíveis que poderiam ofuscar o brilho de sua própria estrela. Estrelas. Para este estudo, Stanton não analisou grandes porções do céu. Em vez disso, ele se concentrou em uma estrela de cada vez. Ele ficou olhando para ela durante 1 hora inteira, registrando sua luz em intervalos incrivelmente pequenos, de apenas 100 microsegundos. Isso é rápido o suficiente para captar flashes mais curtos que um piscar de olhos. Depois, ele analisou os dados, procurando por padrões estranhos e sinais inexplicáveis que se repetissem. E, no fim das contas, seus esforços valeram a pena, e ele fez exatamente a descoberta espacial de que falamos. Uma estrela parecida com o Sol a cerca de 100 anos-luz de distância, na constelação de Ursa Maior, enviou 2 pulsos rápidos e idênticos de luz. Até agora, esses sinais continuam sem explicação. Ninguém sabe ao certo o que causou esses pulsos gêmeos perfeitos. Nem conseguimos descobrir a que distância a fonte realmente estava. Será que algo passou na frente da estrela? Ou será que a própria luz foi alterada por algo que ainda não entendemos? O que sabemos é que algo estranho está acontecendo lá fora, em Ursa Maior. Talvez seja um novo tipo de evento cósmico. Ou talvez seja algo completamente diferente. E um dia, vamos desvendar esse mistério do espaço profundo. Castelos eram lugares frios em tempos passados. As pedras pareciam irradiar o frio do inverno. Esta é uma razão prática pela qual tapeçarias eram penduradas nas paredes dos castelos, para ajudar a manter a temperatura interna. Mas não poderia ser pendurada qualquer coisa velha nas paredes dos castelos. Precisava ser bonita, heróica, com um forte fator uau. Os antigos gregos penduravam tapeçaria nas paredes de seu castelo do céu, gloriosas tapeçarias tecidas com estrelas. Todas as 48 constelações do hemisfério norte foram projetadas e nomeadas pelos gregos. A história de Andrômeda é uma dessas tapeçarias. Tecido de 7 constelações espalhadas por todo o céu de outono, a história contém observações astronômicas detalhadas preservadas com destaques na tapeçaria do céu. Começa com a constelação de Cassiopeia, rainha do reino mais antigo da África, Etiópia. Quando a constelação da Cassiopeia está no horizonte, parece uma escada subindo para a Via Láctea. Acredita-se que as pirâmides de degraus ao redor do mundo tenham sido inspiradas na constelação de Cassiopeia. De qualquer forma, Cassiopeia é uma bela constelação que indica que a rainha Cassiopeia também era uma bela mulher. Ela era bonita, mas também vaidosa, desencadeando toda uma ação dramática. Cassiopeia pode ser encontrada no céu noturno, em frente à Ursa Maior da estrela polar. Assim como a Ursa Maior, Cassiopeia circunda a estrela polar e é uma constelação circumpolar. Uma supernova foi observada em Cassiopeia por volta de 1680, no tempo da Terra, com Cassiopeia A tendo ocorrido cerca de 11 mil anos antes. O satélite de raios-x Chandra registrou recentemente uma fotografia extraordinária deste remanescente de supernova, mostrando os elementos enxofre, cálcio, silício e ferro em meio aos raios-x de alta intensidade da nuvem em expansão. O marido de Cassiopeia também é uma constelação circumpolar, uma menor e sombria chamada Cefeu. Ele tinha seu próprio reino. Uma fusão de impérios através de casamentos sempre foi comum ao longo da história. Cefeu era um rei da Fenícia.
Havia muitos reis da Fenícia no tempo em que a Fenícia era apenas uma coleção de cidades-estado ao longo da costa ocidental do mar Mediterrâneo. Cefeu pode ser encontrada na área entre Cassiopeia e a Estrela Polar. A constelação de Cefeu é importante para os astrônomos. É onde Henrietta Swan Leavitt descobriu estrelas variáveis que pulsavam em intervalos regulares. A taxa de pulsação da estrela indica o verdadeiro brilho da estrela, permitindo uma medição segura da distância até ela. A descoberta de estrelas variáveis cefeidas foi um grande avanço para a astronomia no início do século XX. Cefeu e Cassiopeia tiveram uma filha, Andrômeda, também uma beleza notável, o que resultou em uma grande confusão. Parece que um dia Cassiopeia estava se gabando da beleza dela e de sua filha Andrômeda. Somos mais bonitas do que qualquer outra mulher em todo o mundo. Tal pretensão pode ser perdoada vinda de uma rainha, mas Cassiopeia foi ainda mais longe e ultrapassou todos os limites possíveis. Na verdade, somos mais bonitas do que qualquer uma das Nereidas. As Nereidas eram ninfas do mar da mitologia grega, filhas do oceano. Famosas por sua beleza e bondade para com os marinheiros, as Nereidas, todas as 50, se ofenderam por terem sido diminuídas, desdenhadas, por uma mera mulher mortal. Cassiopeia teve que ser punida por exceder os limites da ordem civil. Por sua vaidade excessiva, ela transgrediu além dos limites da natureza, e uma punição não natural foi infligida a todo o reino da Etiópia. Um monstro do fundo do oceano, a constelação de Cetus, começou a devastar as aldeias costeiras da Etiópia, bem como os navios de pesca de lá. Apropriadamente, Cetus é uma constelação do hemisfério celestial sul. A quarta maior em área de todo o céu, Cetus nada em uma parte escura do céu chamada oceano, com apenas sua cabeça subindo acima do equador celeste. Esta parte do céu contém várias constelações com temas aquáticos: peixes, aquário, o portador da água e Erídano, o rio. Mais de 50 exoplanetas foram descobertos em Cetus. Pode apostar que o telescópio espacial James Webb terá um dia de campo analisando os espectros das atmosferas desses planetas em busca de sinais de vida. Enquanto isso, a rainha Cassiopeia e o rei Cefeu precisavam fazer algo para enfrentar o monstro que devastava as costas da Etiópia. Eles consultaram um oráculo, fazendo outra invasão além do reino da razão e da natureza. Diga-nos, oráculo, o que podemos fazer para impedir que o monstro destrua nosso reino? Este monstro não é um flagelo normal da natureza. Uma ofensa foi cometida contra os reinos superiores, e este é o castigo. O monstro não pode ser parado por nenhum meio normal. Apenas um sacrifício humano do ser mais nobre pode aplacar a besta. Um erro leva a outro. A pessoa mais nobre do reino, é claro, era a princesa Andrômeda. De acordo com o comando de seu pai e o consentimento, ou talvez uma sugestão de sua mãe, Andrômeda foi acorrentada a uma rocha no mar. Ela é o sacrifício humano que seus pais esperavam que salvasse o reino. Uau! Tadã! Aí vem o herói grego para salvar o dia, acabar com o sacrifício humano e transformar Cetus em pedra. Perseu. De onde surgiu Perseu? Segundo a lenda, das Hébridas. Perseu foi para as Hébridas em busca da Górgona Medusa. O alcance geológico desta tapeçaria é incrível. As Hébridas são um arquipélago de ilhas rochosas na costa oeste da Escócia. Era impossível navegar mais longe. Elas ficavam no fim do mundo. Perseu não teve que navegar para as Hébridas. Ele voou em um par de sandálias aladas. Muito bem, Perseu. Medusa foi uma das maiores vilãs de todos os tempos. Um olhar para Medusa era tão aterrorizante que o petrificaria. Literalmente o transformaria em pedra. A missão de Perseu era uma missão fatal. Então, o que nosso herói fez? Em vez de olhar para Medusa, Perseu usou o princípio científico da reflexão. Ele matou Medusa, usando o reflexo dela em seu escudo polido. Em nossa tapeçaria estrelada, Perseu é retratado segurando a cabeça decepada de Medusa. No céu noturno, um olho na cabeça da Medusa abre e fecha e abre novamente. Os astrônomos árabes chamaram a estrela de Algol. Algol é uma estrela dupla eclipsante. Uma estrela é brilhante, a outra nem tanto. À medida que a estrela mais escura orbita a brilhante, ela passa na frente da brilhante, eclipsando-a, e o olho se fecha. Como a estrela fraca leva 2 dias, 20 horas e 49 minutos para orbitar a estrela brilhante, o olho na cabeça da Medusa se abre mais ou menos a cada dia e meio. A constelação de Perseu fica imediatamente abaixo de Cassiopeia, e os observadores do céu rapidamente olham para ver se algo está eclipsada, se o olho de Medusa está aberto ou fechado. Perseu voou de volta das Hébridas acompanhado de Pégaso, o cavalo alado.
A parte central de Pégaso é um grande quadrado composto por 4 estrelas. À medida que a Terra gira em torno do Sol, o grande quadrado fica bem no centro do céu noturno no outono. No verão, o triângulo de verão de Vega, Deneb e Altair ficam no centro do céu noturno. Na primavera é Léo, o leão, e no inverno é Orion, o caçador. Estas são as paredes do castelo no céu, e todas têm maravilhosas tapeçarias que as adornam. A constelação de Andrômeda compartilha uma estrela chamada Alpheratz com Pégaso. É um dos cantos do grande quadrado, então parece que Andrômeda pode estar andando em Pégaso. Sua coroa, lembre-se de que ela é uma princesa, está flutuando nas proximidades. M31, a galáxia de Andrômeda. Para ver a M31, atravesse os cantos do grande quadrado da estrela mais baixa até a mais alta, e depois vá um pouco mais longe para ver a galáxia de Andrômeda. Certifique-se de espreitar pelo canto dos olhos. Chama-se visão desviada. Os cantos dos olhos são mais sensíveis à luz, então você poderá ver a enorme galáxia espiral a 2,5 milhões de anos-luz de distância, com uma mancha de luz 1,5 vezes maior que a lua cheia. Perseu não entra para o sacrifício humano, então ele o interrompe e salva Andrômeda, expondo Cetus ao olhar de Medusa. E aqui encontramos a segunda variável eclipsante em nossa tapeçaria do céu, Mira, a estrela do coração de Cetus, o monstro marinho. Mira, de onde tiramos a palavra inglesa mirror, tão adequada a uma história sobre a beleza fútil, é uma estrela dupla eclipsante. A estrela fraca que orbita a estrela brilhante é uma anã branca, que não é brilhante o suficiente para ser vista a olho nu. O efeito é que o coração de Cetus desliga, Mira é eclipsado e desaparece. Este ciclo se repete a cada 332 dias. Nossa fabulosa tapeçaria de estrelas tem as únicas 2 estrelas binárias eclipsantes visíveis a olho nu, a galáxia espiral mais próxima e um herói que não gosta de sacrifício humano e usa o princípio científico da reflexão para frustrar monstros mitológicos. Uau! Eu também gostaria de ter uma dessas pendurada no meu castelo. A maioria desses pontos cintilantes espalhados pelo céu noturno parece inalcançável, mas um deles é Betelgeuse, uma estrela tão grande e próxima que pode ser vista a olho nu. Para encontrá-la, localize os 3 primeiros pontos grandes no cinturão de Órion. Uma estrela avermelhada à esquerda é Betelgeuse. É uma das mais brilhantes que podemos ver da Terra e está a apenas 640 anos-luz de distância. Betelgeuse era uma estrela branca azulada do tipo O, um dos mais quentes que existem. Era extremamente quente, atingindo temperaturas de cerca de 50.000 graus Celsius. Embora isso tenha sido no passado, agora ela é uma idosa e esfriou para apenas 3.200 graus. As estrelas branco-azuladas são absolutamente maciças e queimam de forma incrivelmente brilhante porque têm muito combustível de hidrogênio. Mas há um preço a pagar por essa glória. Elas gastam seu combustível muito rapidamente. À medida que envelhecem, se transformam em gigantes vermelhas. Foi exatamente isso que aconteceu com Betelgeuse. Ela queimou todo o seu hidrogênio e começou a gastar hélio. Isso fez com que suas camadas externas inchassem como um balão, transformando-a em uma supergigante vermelha e tornando-a uma das maiores estrelas existentes. Agora, ela tem mais de 1,1 bilhão de quilômetros de diâmetro. Atualmente, é cerca de 1000 vezes maior que o nosso Sol. Se Betelgeuse o substituísse, engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e até Júpiter, e sua atmosfera quase alcançaria Saturno. Mas algo estranho está acontecendo. Betelgeuse está girando muito mais rápido do que deveria para uma estrela de seu tamanho. Espera-se que as enormes como essa rodem lentamente, mas de repente ela começou a girar a uma velocidade de cerca de 5 km por segundo. Graças aos potentes radiotelescópios, sua superfície vermelho-alaranjada pode ser vista em detalhes. Foi assim que descobrimos que ela muda seu brilho com frequência. Às vezes cintila muito intensamente e depois fica muito fraca. Isso acontece a cada 400 dias aproximadamente. Recentemente, um telescópio chamado ALMA, composto de muitas antenas trabalhando juntas como uma só, mostrou que a superfície de Betelgeuse parece estar se movendo de forma desigual. É como se um lado estivesse vindo em nossa direção e o outro se afastando.
Mas tudo isso pode ser um truque de luz. Betelgeuse não é tão lisa quanto o nosso Sol. Em vez disso, é muito volumosa. Sua superfície é como um caldeirão fervente. Está borbulhando e se agitando de forma incrivelmente intensa. Imagine plumas gigantescas de gás quente saindo de seu núcleo, alcançando a superfície e depois desaparecendo de volta para dentro. E essas bolhas são maiores não apenas do que o Sol, mas também do que toda a órbita da Terra ao redor dele. Essas bolhas também sobem e descem muito rapidamente, mais até do que uma espaçonave. E talvez isso engane nossos telescópios, fazendo-os ver que ela gira mais velozmente do que de fato acontece. Alguns astrônomos também acham que Betelgeuse pode ter engolido outra estrela, o que lhe deu um impulso de rotação. Porém, são apenas teorias. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Betelgeuse escureceu mais uma vez, desta vez de uma forma bastante inesperada. O mais interessante é que isso foi descoberto usando um satélite meteorológico. Um comum tinha dificuldade em ver a estrela claramente por causa da atmosfera da Terra. Então, a opção foi pôr um satélite que normalmente monitora o clima da Terra, mas que também pode tirar fotos do espaço. Como mencionamos, a estrela geralmente clareia e escurece a cada 400 dias. Mas recentemente, de repente, escureceu 2,5 vezes mais do que nunca. Esse evento recebeu o nome de O Grande Escurecimento. A primeira teoria dizia que Betelgeuse esfriou e espirrou uma grande quantidade de material, criando uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a visão dela, fazendo com que parecesse muito mais fraca do que o normal. Também notou-se algo estranho acontecendo com essa poeira. Ela começou a se comportar de forma diferente, o que pode ser um sinal de que algo no interior de Betelgeuse estava causando problemas. O ciclo de brilho e escurecimento dela agora se dá mais rapidamente, em apenas 200 dias em vez de 400. E para aumentar o mistério, na primavera de 2013, ela começou a brilhar ainda mais do que normalmente em seu pico. Por que isso é assustador? Porque Betelgeuse pode estar se preparando para seu grande final, e isso não seria muito bom para a Terra. Podemos estar à beira de uma supernova. Quando estrelas maciças como Betelgeuse ficam sem combustível em seus núcleos, elas começam a queimar elementos diferentes como carbono, oxigênio e silício. Por fim, acabam tendo ferro em seus núcleos. Nesse momento, tudo muda. A adição de hélio ao ferro não produz energia como outras reações. Em vez disso, absorve energia. Isso faz com que o núcleo da estrela entre em colapso, levando ao que é chamado de supernova de colapso do núcleo, um show espetacular e de tirar o fôlego. As supernovas são tão brilhantes que podem ofuscar galáxias inteiras, mas uma de Betelgeuse seria especial. Por estar relativamente perto de nós, seria tão brilhante que poderíamos vê-la mesmo durante o dia. Quando isso acontecer, Betelgeuse brilhará tanto quanto uma lua cheia, mas toda essa luz estará concentrada em um ponto. Por cerca de 2 meses, ficará tão brilhante que será possível ler um livro apenas com a luz da supernova, mesmo que se apague toda a iluminação da cidade e o céu esteja limpo. A ideia de testemunhar a explosão de Betelgeuse como uma supernova é realmente emocionante. Afinal de contas, a última vez que uma estrela se transformou em supernova em nossa galáxia foi na época de Johannes Kepler, há mais de 4 séculos. Esse evento, conhecido como SN 1604, ou supernova de Kepler, deslumbrou o céu por semanas. Mas não fique muito animado ainda, não temos certeza de quando exatamente isso vai ocorrer. Um estudo afirma que a estrela pode estar em sua fase de queima de carbono. Se estivermos perto do fim desse estágio, então ela poderá explodir muito em breve, durante as próximas dezenas de anos. Mas é quase impossível determinar isso, porque durante essa última fase, a estrela quase não muda. Embora Betelgeuse esteja perto o suficiente para estudarmos sua superfície, não podemos espiar dentro de seu núcleo para ver o que realmente está acontecendo ali. É bem possível que estejamos no início da fase de queima de carbono, e nesse caso, talvez tenhamos de esperar mais 1000 anos antes da explosão. Outro estudo afirma que ela pode ter menos de 300 anos de combustível em seu núcleo. Dizem que Betelgeuse é conhecida por se expandir e contrair regularmente, e seu padrão de pulsação sugere que ela é muito maior do que pensávamos anteriormente. Isso sugere que a estrela está mais adiantada em seu ciclo de vida e mais próxima de se tornar uma supernova. Outras suposições vêm de observações de estrelas semelhantes. Por exemplo, acredita-se que uma delas em nossa galáxia, chamada VY-CMA, esteja mais próxima de se tornar uma supernova.
Ela vem escurecendo constantemente no último século, ao contrário da relativamente estável Betelgeuse, que se estivesse prestes a entrar em supernova, escureceria de forma constante e muito rápida. Além disso, registros históricos sugerem que, há cerca de 2.000 anos, as pessoas viam Betelgeuse como amarela, não vermelha. Se esse for o caso, talvez estejamos em seus primeiros últimos dias, afinal. Em outras palavras, não temos ideia se ela se tornará uma supernova amanhã ou daqui a 1.000 anos, só temos que esperar para ver. Mas digamos que isso se dê amanhã, o que acontecerá conosco? A supernova 1987 na Grande Nuvem de Magalhães mostrou que os efeitos podem ser tão fortes que podemos senti-los mesmo a distâncias muito grandes. A Grande Nuvem de Magalhães está a quase 170.000 anos-luz de distância e ainda assim detectamos a radiação. É um pouco difícil dizer exatamente qual é a zona de perigo. Uma estimativa aproximada pode ser de cerca de 100 anos-luz. Felizmente, Betelgeuse não representará nenhum perigo para os seres humanos. Ela está a centenas de anos-luz de distância e sua supernova não nos influenciará de forma alguma. Poderemos apreciar a beleza do evento sem nenhum dano. Bem, faz muito tempo desde que houve uma supernova na Via Láctea. Mais de 400 anos, para ser mais precisa. Então, estamos muito atrasados. Aqui estão as estrelas mais prováveis de fazer boom, se ainda não o fizeram. No topo da lista deve estar a estrela do hemisfério sul, Eta Carinae. As letras gregas antes do nome da constelação indicam a classificação do brilho de uma estrela nessa constelação. Sir Edmund Halley, em 1677, registrou Eta Carinae como a 7ª estrela mais brilhante da constelação Carina, Eta sendo a 7ª letra do alfabeto grego. Pode não ter parecido muito brilhante para Sir Edmund e seus contemporâneos no século XVII, mas estudos modernos da Eta Carinae estimam que ela é 5 milhões de vezes mais luminosa que o Sol. Luminosidade é o termo técnico que os astrônomos usam e não significa apenas brilho. A luminosidade refere-se à energia total liberada em todas as frequências. Eta Carinae libera 5 milhões de vezes mais energia que o Sol. Verdadeiramente um dos colossos da Via Láctea, Eta Carinae é 100 vezes mais massiva e 240 vezes maior que nosso anão amarelo-branco Sol. Obviamente, como parece escura, Eta Carinae está bem distante, cerca de 7.500 anos-luz de distância. No entanto, mesmo a essa distância, se essa estrela se tornar hipernova, ela ainda pode impactar a camada de ozônio da Terra, interromper as comunicações por satélite e prejudicar os astronautas. 159 anos após a observação de Halley, Eta Carinae experimentou uma explosão semelhante a uma nova. Ela aumentou de uma estrela relativamente fraca para se tornar a 2ª estrela mais brilhante visível da Terra, mas apenas por um período de 27 anos. De 1836 a 1863, Eta Carinae foi a 2ª estrela visível mais brilhante, depois de Sirius, ou Sírio, a estrela do Cão Maior, e Sirius está a apenas 8 anos-luz de distância. Desde 1863, apesar de alguns surtos, Eta Carinae voltou ao seu brilho original de magnitude 4,5. Os astrônomos nos devem um pequeno pedido de desculpas, que não esperamos receber tão cedo, pela nomenclatura da magnitude das estrelas. Quanto mais brilhante uma estrela ou planeta, ou lua, menor é a sua magnitude. Assim, estrelas mais brilhantes do que primeira magnitude são magnitude 0 ou magnitude negativa. A lua cheia, por exemplo, tem magnitude negativa 13. Uma estrela de magnitude positiva 4,5, como a Eta Carinae, é bastante fraca à vista da Terra, mas é claramente visível em um céu noturno sem poluição luminosa ou nuvens se você mora em qualquer lugar ao sul da latitude do Cairo, no Egito. 30 graus de latitude norte é o norte mais distante em que você pode ver essa estrela. Agora ouça, Eta Carinae está tramando alguma coisa. Tem clareado novamente e agora está mais brilhante do que em qualquer outro momento desde 1864. É uma situação complexa. Eta Carinae é realmente 2 estrelas, Eta Carinae A e Eta Carinae, qual é o seu palpite? B. Há uma 3ª estrela próxima que também está interagindo com a dinâmica da estrela dupla. Meu palpite é que se chama Eta Carinae C. Explodindo em 2 globos de gás incrivelmente massivos que estão se expandindo a 32 milhões de quilômetros por hora, Eta Carinae é sem dúvida uma das estrelas de aparência mais estranha que você já viu. Lembre-se, está localizada a uma grande distância de 7.500 anos-luz de nós.
E se alguma coisa tivesse acontecido com Eta Carinae nos últimos 7.500 anos, tipo se tornar uma supernova, não seríamos capazes de ver, porque nenhuma radiação eletromagnética dela teria chegado aqui ainda. Os astrônomos estão acompanhando de perto a Eta Carinae porque ela pode se tornar hipernova a qualquer momento. Ou talvez isso já tenha acontecido há 5.000 anos. Nesse caso, só teríamos que esperar mais 2.500 anos para vê-la. Pois é, como eu coloco isso na minha agenda? De uma lista de mais de 30 prováveis estrelas candidatas que podem se tornar supernovas, Rho Cassiopeia é a escolha de muitos astrônomos. Outra letra grega, Rho, é a 17ª letra do alfabeto grego. Isso significa que Rho Cassiopeia é uma estrela com a 17ª magnitude aparente mais brilhante na constelação de Cassiopeia. No entanto, Rho Cass, carinhosamente, é uma das apenas 7 estrelas hipergigantes amarelas conhecidas na Via Láctea. É mais um colosso. Para ser vista na magnitude 4,5 a uma distância de cerca de 10.000 anos-luz, Rho Cass deve ser uma estrela muito grande, uma hipergigante. Colocada onde o Sol está, ela abrangeria a órbita de Marte, mas ainda é amarela, não é uma estrela gigante vermelha. Vermelho indica uma temperatura de superfície mais fria. Rho Cass, por maior que seja, ainda é tão quente em sua superfície quanto o nosso Sol, ou até um pouco mais quente. Isso só pode significar duas coisas. No fundo de seu núcleo, Rho Cass está fundindo átomos muito mais pesados que hidrogênio ou hélio. Além disso, a estrela está produzindo muito mais energia do que uma gigante vermelha. No ano 2000, Rho Cass entrou em erupção maciça. Ela brilhou em 2 ordens de magnitude ao ejetar 10.000 vezes a massa da Terra no espaço a 4 vezes a velocidade do som. Os astrônomos detectaram a marca de óxido de titânio nessa erupção. Isso significa que Rho Cass está muito perto de se tornar uma supernova, ou, neste caso em particular, hipernova, do que costumavam supor. O ferro está apenas alguns passos acima do titânio na tabela periódica, e quando o ferro se forma, a fusão para e uma estrela entra em colapso. Rho Cass está muito perto disso, ou, mais corretamente, estava muito perto, porque a erupção que vimos no ano 2000 aconteceu realmente 10.000 anos antes. Muitos astrônomos pensam que Rho Cass já se tornou hipernova, formou um buraco negro e nem existe mais. Enquanto isso, Betelgeuse chamou a atenção de todos, não muito tempo atrás. A estrela, não o filme. Ela escureceu drasticamente, aparecendo apenas 37% mais brilhante do que normalmente é. Está se preparando para se tornar uma supernova? Betelgeuse é de longe a estrela mais brilhante de todo o céu, em luz infravermelha. Esse é um fato importante, porque se relaciona com o status de Betelgeuse como candidata à supernova, como veremos em breve. Betelgeuse também é chamada de Alpha Orionis, outra designação de letra grega. Então, devemos concluir que Betelgeuse é a estrela mais brilhante de Órion, certo? Errado. É a segunda estrela mais brilhante dessa constelação. Rigel, ou Beta Orionis, é a mais brilhante. Pois é. Pode ser porque Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semi-regular, o que me parece redundante. Seu ciclo de pulsação de aproximadamente 400 dias muda seu brilho em cerca de uma magnitude completa, passando de muito mais brilhante do que uma estrela de primeira magnitude para mais próxima de uma estrela de segunda magnitude. Mas nunca se observou Betelgeuse escurecer tão rapidamente ou tão drasticamente como aconteceu recentemente. Como isso aconteceu? Do final de 2019 a meados de 2020, Betelgeuse passou por um período de escurecimento substancial durante um evento de ejeção de massa. A comunidade mundial de astronomia examinou atentamente a situação, e no decorrer de suas investigações chegaram alguns novos fatos surpreendentes sobre Betelgeuse. Primeiro, ela não está tão longe quanto pensávamos. A nova distância, agora mais precisa, é de 548 anos-luz. Isso é 25% mais próximo do que a medição anterior. O segundo fato novo, o diâmetro de Betelgeuse foi reduzido na mesma porcentagem. A estrela é agora conhecida por ser 25% menor do que se acreditava anteriormente. A causa do escurecimento dramático de Betelgeuse também foi determinada. A estrela gigante ejetou uma nuvem de gás que continha magnésio. A nuvem bloqueou uma grande parte da luz vinda de Betelgeuse e fez com que ela parecesse visualmente muito mais fraca do que realmente é. O magnésio não está a meio caminho do ferro na tabela periódica, o que significa que Betelgeuse está mais longe de se tornar uma supernova quanto se suspeitava anteriormente. Quando o ferro começa a se formar em uma estrela, significa que essa estrela está perto de encerrar suas reações de fusão. O passo seguinte é a implosão.
ainda não chegamos lá com Betelgeuse. Essa estrela emite a maior parte de sua energia como luz infravermelha, o que também indica que seu núcleo provavelmente ainda está queimando hélio, e não algo que aumentaria muito a quantidade de calor, como carbono, por exemplo. Betelgeuse ainda se tornará uma supernova, mas não por mais 100 mil anos. Você pode riscá-la da sua lista de supernovas por enquanto. Quanto a como pronunciar corretamente Betelgeuse, você pode dizer da maneira que quiser. Existem tantas pronúncias diferentes por aí quanto há pessoas que creem pronunciar corretamente. É uma pesquisa divertida na internet. E uma grande perda de tempo. Então escolha Betelgeuse e siga em frente. A supernova 1987A pegou os astrônomos desprevenidos quando iluminou a Grande Nuvem de Magalhães a mais de 100 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Foi quando a atenção se voltou para uma estrela semelhante muito mais próxima da Terra, Rigel, na constelação de Órion. Rigel poderia nos surpreender e de repente virar supernova? Há algo chamado o problema da supernova, que você provavelmente deveria saber, porque pode estar relacionado com a supernova de Rigel, ou não. Parece que estrelas com mais de 17 massas solares nem sempre se transformam em supernovas. Recentemente, uma estrela gigante vermelha simplesmente desapareceu. Mais uma vez, não virou supernova, desapareceu. Isso acontecia com frequência em simulações de computador de supernovas, e agora, finalmente ocorreu na vida real. A massa de Rigel é de 21 massas solares. Em outras palavras, é 21 vezes mais massiva que o nosso Sol. Então, Rigel se tornará uma supernova ou simplesmente desaparecerá em um buraco negro que criará em seu núcleo? Astrônomos e físicos continuam seu trabalho de aprender mais sobre a dinâmica das estrelas massivas, vasculhando o céu em busca da próxima supernova na Via Láctea. Enquanto isso, podemos ficar confiantes de que nós, na Terra, não corremos perigo com os efeitos nocivos das explosões de supernovas próximas. Imagine que você está olhando para o céu em uma noite clara e vê todas aquelas lindas estrelas cintilando lá em cima. Bem, uma delas é Betelgeuse, uma celebridade entre as estrelas. Se você quiser vê-la de relance, olhe para a constelação de Órion. Ela se parece com um arqueiro segurando um arco, e você pode ver Betelgeuse como ponto laranja avermelhado em seu ombro. É uma das estrelas mais brilhantes do céu, por isso é difícil não vê-la. Betelgeuse não é uma estrela comum. Em primeiro lugar, ela é gigantesca, com até 1000 vezes o tamanho do nosso Sol. Você consegue imaginar isso? É tão grande que, se pudéssemos substituir o Sol por Betelgeuse, ela engoliria todos os planetas, inclusive a Terra. E aqui está outro fato divertido. Quando olhamos para Betelgeuse, estamos na verdade olhando para trás no tempo. Sim, você ouviu direito. Betelgeuse está a cerca de 600 anos-luz de distância de nós. Portanto, a luz que vemos hoje, na verdade, deixou a estrela há 600 anos. Ela tem uma história e tanto. Essa estrela vem brilhando intensamente há milhões de anos. Há muito tempo, antes mesmo dos smartphones e telescópios, os antigos sumérios foram os primeiros a avistar Betelgeuse no céu. E ela tem sido uma diva durante todo esse tempo. Por exemplo, em 1866, Betelgeuse tornou-se uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Ela era tão deslumbrante que as pessoas podiam vê-la, mesmo durante o dia. Astrônomos de todo o mundo ficaram loucos ao documentar esse evento extraordinário. Desde então, Betelgeuse tem brincado de esconde-esconde conosco. Tudo começou quando Betelgeuse começou a escurecer em 2019. Desde então, ela gosta de escurecer e clarear esporadicamente. Mas essas mudanças no brilho nos dizem algo importante. Como mencionamos, Betelgeuse sempre foi um pouco problemática. Ela tem vivido uma vida rápida e furiosa. Por causa disso, ela tem queimado seu combustível a uma velocidade incrivelmente rápida. As mudanças no brilho da estrela são indícios de que Betelgeuse está se aproximando do fim de seu ciclo de vida. O drama se intensificou quando o telescópio espacial Hubble tirou imagens de cair o queixo de Betelgeuse como se ela estivesse se preparando para explodir. Tudo isso fez com que os cientistas pensassem que a estrela está perto de se aposentar de forma dramática. Ela está prestes a se tornar uma supernova. Então imagine uma estrela festejando muito, alimentada pela fusão de átomos de hidrogênio. É como se fosse a própria bebida energética da estrela. Mas como em qualquer festa, o combustível começa a se esgotar. É aí que as coisas ficam interessantes. À medida que a estrela consome seu combustível de hidrogênio, ela lentamente começa a ficar vazia. Ela não consegue mais se sustentar. Então, agora é hora do grande finale. Esse final é chamado de supernova.
A estrela entra em colapso como um balão que está se esvaziando. A pressão e a temperatura em seu interior disparam a níveis alucinantes, e essa birra celestial desencadeia um bang colossal. Assim você pode ver porque observar Betelgeuse é como ter um assento na primeira fila para ver um drama espetacular. Mas aqui está a grande questão. Quando isso vai acontecer? Bem, a resposta não é tão simples quanto definir um cronômetro. Veja bem, as estrelas têm seus próprios horários e Betelgeuse não é diferente. Pode ser amanhã ou daqui a milhares de anos. Os cientistas chegaram apenas a uma estimativa aproximada. Eles acreditam que Betelgeuse entrará em supernova nos próximos 100 mil anos. Um tempinho bom, né? Claro, isso parece uma eternidade para nós, seres humanos minúsculos, mas na vastidão do universo é apenas um piscar de olhos. Há uma chance, apenas uma pequena chance, de que Betelgeuse possa surpreender a todos nós e se tornar uma supernova muito mais cedo. Considerando suas quedas de brilho, podemos estar diante de um espetáculo nas próximas centenas de anos. Teremos que esperar para ver. Agora, se Betelgeuse realmente explodir, o que acontecerá? Preparem-se para um show como nenhum outro, pessoal. Quando uma estrela entra em colapso sob seu próprio peso, ela libera um fogo de artifício cósmico de proporções épicas. A estrela libera uma quantidade absurda de energia na forma de luz e calor. A supernova de Betelgeuse será muito especial. É como a superestrela das supernovas. Ela brilhará tanto que poderá até mesmo ofuscar as outras estrelas no céu. Imagine só, Betelgeuse roubando os holofotes. Esse espetáculo pode ser tão brilhante que você não precisará de um telescópio para vislumbrar tudo. Você poderá ver a olho nu. Ela pode até ser visível durante o dia, fazendo com que o céu pareça estar sediando a rave mais legal de todos os tempos. Depois disso, a supernova nos manterá entretidos por semanas. Será como ter uma segunda lua no céu, brilhando tão intensamente quanto a lua cheia. Imagine só, 2 luas dançando juntas na noite. Depois de várias semanas iluminando o céu noturno, a supernova de Betelgeuse desaparecerá lentamente, mas ela deixará para trás uma memória, um remanescente etéreo. É como uma lembrança apagada do desempenho épico da estrela. Esse remanescente também se desvaneceria de forma lenta ao longo de vários meses, mas não se trata apenas do show de luzes. Esse boom enviará ondas de choque poderosas, e poderemos senti-las aqui mesmo, na Terra. É como se o universo nos desse um leve toque no ombro dizendo: "Ei, vejam esse espetáculo incrível! Quão perigoso isso será para nós?" Bem, sabemos que a supernova de Betelgeuse lançará poeira e gás na atmosfera. É como um grande espirro espacial, e esse espirro poderia causar uma diminuição nas temperaturas globais. Estamos falando aqui de um sério impacto climático. Isso poderia até mesmo levar a uma mini era glacial, mas essas são apenas suposições. Não sabemos ao certo se as consequências serão realmente tão graves. Mas, é claro, queremos estar preparados para esse evento por precaução. É por isso que os cientistas estão estudando Betelgeuse de perto. Mas, além da pesquisa científica séria, os astrônomos também têm uma explosão de comédia celestial. As piadas estão voando à torto e à direito. Alguém até criou uma conta de status de Betelgeuse, que você mesmo pode verificar. Portanto, como você pode ver, a estrela está nos mantendo atentos. Os astrônomos continuam observando-a e também precisam de nossa ajuda. Eles querem que fiquemos de olho em Betelgeuse e informemos qualquer mudança que observarmos. Como fazer isso? Em primeiro lugar, canalize seu astrônomo interior e observe Betelgeuse. Dê uma olhada na estrela e anote o que você vê. Ela está cintilando, brilhando ou um pouco apagada? Anote tudo. Depois, seja você também uma superestrela e relate suas observações aos astrônomos. Suas observações os ajudarão a acompanhar a jornada de Betelgeuse rumo ao seu grande momento de supernova. Você também pode participar de alguns projetos de ciência cidadã. Eles são super divertidos e fáceis, acredite em mim. Um projeto interessante do qual você pode participar é o Betelgeuse Brightness Monitor, monitor de brilho de Betelgeuse. Ao participar, você ajuda os cientistas a manter o controle sobre o brilho de Betelgeuse. Sua contribuição pode fazer uma diferença real. Portanto, junte-se à equipe de monitoramento. Você fará parte de algo incrível e, quem sabe, suas observações poderão até ajudar a prever quando Betelgeuse exibirá sua magia de supernova. Ao fazer isso, podemos ajudá-los a monitorar essa superestrela e aprender mais sobre o fascinante mundo das estrelas. Mas é assim que podemos auxiliar os cientistas na previsão desse evento. Mas como você pode se preparar pessoalmente para ele? Em primeiro lugar, você precisará do equipamento certo para observar toda a ação da supernova. Um telescópio de confiança é como seu ingresso na primeira fila para o show estelar.
amarelado. Ele o levará para bem perto do desempenho de Betelgeuse. E lembre-se, você precisará de óculos especiais para proteger seus olhos da intensa explosão de luz. Segurança em primeiro lugar. E é claro, prepare-se, pois esse evento pode decidir mexer com o nosso clima. Faça um estoque de itens essenciais como roupas quentes e suprimentos para o caso de passarmos por uma mini era do gelo. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Portanto, mantenham seus olhos no céu noturno, meus amigos. Betelgeuse pode não estar pronta para explodir ainda, mas quando isso acontecer, será um espetáculo a ser contemplado. Até lá, vamos aproveitar as estrelas cintilantes e lembrar que sempre há algo extraordinário acontecendo na vastidão do espaço.